A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então só escute esse podcast se você tem certeza que o rastreador não funciona mais em você porque você já é de maior. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 11º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o Suborno. E olha lá, hein, os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo já publicadas. Então se você não criou vergonha na sua cara ainda e não leu Harry Potter, vou logo avisando que eu já vou dar spoiler aqui. Se você não sabe que o Lupin vai, no final das contas, abandonar o filho, sim, porque ele morre no caso, não escute esse capítulo ainda. E cria vergonha na sua cara e vai ler Harry Potter. Eu sou o Junior Code, eu já tô aqui sem comer direito há quase 3 dias e não aguento mais esse teco de barulho de apagueiro e a luz apagando e desligando e ligando. Eu estou aqui também com ela, que só eu sei que tem um viado prateado como patrono, Tami Garcia. Eu posso iluminar a sua vida com o meu viado prateado e você não precisa mais do apagueiro. E Guita, que a gente tá aqui com a gente também, estão sentindo esse cheirinho aqui de suor velho e fumaça de tabaco? Tem jeito de malandra e adora fazer maracutaia? Pode entrar, Larissa Andrioli. Eu fiquei um pouco ofendida porque eu realmente tenho cheiro de cigarro. Não, mas assim, gente, eu vou falar aqui um segredo de bastidores pra vocês. Esse episódio aqui, quem tava cotado de participar, na realidade, era o filho e o Luiz. Então, assim, vocês perdoem se não coube muito bem as introduções. E hoje nós vamos falar sobre malandragem e perseguições, vizinhas fofoqueiras, chantagem emocional, abandono parental e lobos solitários, ou não. E se você quiser entrar em contato com a gente, né, e participar no Metendo a Colher, teve Metendo a Colher semana passada e já vai ter de novo daqui a 4 capítulos. Conta pra gente como, Lari. Olha, em todas as redes sociais a gente tá como a Casa Elefante. É só procurar a gente lá no Instagram, no Twitter, etc. A gente também tem um grupo no Telegram, é só procurar por o Grupo Elefante. E lá você também pode mandar feedback, com a hashtag feedback. Sem o número do episódio, só hashtag feedback. E a gente também tem um servidor no Discord, onde a gente conversa por voz, e onde também tem algumas campanhas de RPG, que são inclusive lideradas pelo Code, que aqui está presente. Uhum. Mas se você for um millennial, com dor nas costas e outros problemas, como nós, como a grande maioria de nós, você pode mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. Uhum. Além disso, se você quiser nos apoiar esse trabalho que está sendo feito suadamente, vocês podem apoiar a gente pelo Apoia-se. O PicPay, lembrando que o PicPay descontinuou a plataforma de assinaturas no dia 15 de janeiro, já faz um tempo, acho que vocês já estão sabendo, mas se você estava lá e quer continuar contribuindo, vai no Apoia-se, apoia.se/animagos, e lá você vai encontrar os mesmos planos que a gente tinha no PicPay. E caso você seja international e só consiga apoiar internationally, a gente também tem o Patreon, e vocês podem usar no preço. Tem algum problema, Code? Você pode confirmar pra gente? Deixa eu checar aqui se tem algum problema. No problem. No problem. Internationally, você pode nos apoiar pelo Patreon. E por lá você usa o endereço patreon.com/animagos. Na descrição do episódio você encontra os links para as redes sociais e todas as formas de apoiar e todas essas coisas que vocês precisam para entrar em contato com a gente. Aí parece que o PicPay não resistiu ao Pix, né? E teve que foi de arrasta pra baixo, pra cima. E você pode mandar Pix também, né, gente? Já que, né, o Pix venceu. E o Pix, é claro, tá aqui na descrição junto com todas essas outras informações. Viu? Ajuda lá, gente. É de graça o conteúdo e a gente tá fazendo há muito tempo. Acho que a gente merece um cafezinho, hein? Pelo amor de Deus. Nunca te pedi dar. E chegou agora aquele momento maravilhoso, adorado, principalmente quando nós temos ela mesma aqui entre nós como participante. A Tamiris Garcia, que é o nosso duelo de resumo, né? Eu ando menos nervosa ultimamente. Assim, ainda sai uns negócios errados, mas tá mais sob controle.
que vocês acham? Conta pra mim. Eu acho que você tá um pouco confiante demais. Eu acho que você tem que ficar um pouco menos confiante, Tami. Acho que você não é tão boa assim e que você realmente tem problemas sérios de dicção e de racionalidade. Eu acho que você vai ir muito mal. Obrigada, Code. Coach desmotivacional para duelo de Não, eu resumos. tô fazendo isso pra gente poder ter entretenimento pra servir, né? Porque ninguém precisa de uma Tami bem eloquente e segura na hora do duelo de resumos. Então... Minha terapeuta agradece. Se você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a gente tá introduzindo aqui o duelo de resumos, que é o momento em que a gente coloca numa rinha, né, as duas participantes aqui do episódio pra se degladiarem em 30 segundos e resumir o capítulo. E quem vencer vai ter o direito de escolher por onde que a gente vai começar nesse capítulo maravilhoso. E aí, meninas, vocês estão prontas pra muita rivalidade feminina e brigar com unhas e cabelos? Jogamos a lama para o entretenimento hétero. A gente tá gravando aqui, ainda não acabou março, né? Mas assim, quando o episódio sair já acabou, então já tá valendo. Já tá podendo fazer a rinha da mulher. Bom, eu nunca tô pronta, né? A verdade é essa. Mas eu tô altamente confiante. Code, você não vai me abalar. Eu tô aqui fazendo tudo que eu posso pra ver se eu já tentei ser machista, já tentei ser, entendeu? Capaz. Mas uma hora eu vou te derrubar. Mas também, vamos lá, você que tá se sentindo muito segura, escolhe aí pra gente se você quer par ou ímpar. Eu quero ímpar. Que é ímpar, muito bem. Tami, você escolhe. Você quer ir primeiro, já que você tá tão confiante, ou você quer deixar a Lari primeiro? Eu nunca tô tão confiante assim, então deixa a Lari primeiro. Vamos com calma, né? Exato, a gente tem que ir aos pouquinhos, sabe? Então vamos lá, Lari, você foi escolhida pra começar, então 30 segundos você vai resumir o capítulo O Suborno. Você vai começar em 3, 2, 1, já! O Harry tá muito inquieto esperando o monstro voltar, porque ele mandou ele buscar o Mundungo. Mas o monstro some, ele acha que ele vai voltar rápido, mas ele não volta rápido. Aí fica esperando. E aí, eventualmente, tem um barulho lá, chega lá, é o Lupin. O Lupin entra lá, começa a contar pra eles, mostra que o Harry tá sendo procurado pelo Ministério por estar envolvido na morte do Dumbledore. Fala que o Ministério tá perseguindo o Nascidos Trouxas, que o Voldemort meio que assumiu. Fala que ele quer abandonar a família pra ajudar o Harry. E o Harry fala, não, seu puto, sai daqui, você não vai fazer isso, você não vai abandonar seu filho. Acabou! Terminou numa lacração bonita. Terminou quase lacrou, quase. Vamos ver se eu também vai conseguir lacrar com sucesso desta vez. Ai, Deus, tá. Eu amo que ela falou, foi buscar Mundungo, né? Camundongo. E acho que também deve ser uma das inspirações aí do nome do Mundungo. Ele é um ratinho, né? Ladrãozinho. Enfim, vamos lá, Tami, agora é a sua vez. E você vai também ter 30 segundos para resumir o 11º capítulo deste livro em 3, 2, 1, valendo! Tá, o Harry tá lá na casa, mas o Harry não é importante, foda-se ele. Chega o Lupin na casa pra fazer né, assim, back to the stories. Ele vai fazer o Profeta Diário e contar que o Voldemort assumiu o mistério, que tá todo mundo doido, que agora é obrigatório ir pra Hogwarts, que tem um monte de coisa acontecendo. E aí ele fala assim, viu? E eu posso dar um rolê aí com vocês? E o Harry fala, tipo, não, vai embora. E aí manda embora. E aí aparece o Mundungo. E aí ele fala assim, então, eu tava lá e aí é isso. Muito bem, muito bem. Eu achei que esse capítulo tem duas etapas. Ele tem. Mas eu achei de fato, Tami, que você demonstrou muito mais serenidade desde a última vez que eu presenciei um resumo. Você viu? Eu tô um pouco menos nervosa. Acho que tá vindo. Agora que tá acabando. Achei incrível. A Casa Elefante, talvez eu tenha aprendido a fazer resumos. Yay! Mas meninas, o que é isso? Não é pra estar uma apoiando a outra, é pra vocês estarem rivalizando. O que tá acontecendo? Aqui ninguém larga a mão de ninguém, Code. A gente não gosta de promover entretenimento hétero. A Tami é minha mana, entendeu? Mistas bifomistas. Pois então, quem venceu esse resumo fui eu. Não, brincadeira. O golpe. Aí o machismo se abate sobre nós. Mas enfim, vamos lá. Quem acabou ganhando este negócio, de acordo com a minha humilde opinião, foi a Tami, porque ela entregou o conteúdo e também entregou um pouquinho da ansiedade que eu tava esperando. Então, assim, acho que foi um equilíbrio, foi um bom equilíbrio, sabe, das duas coisas. Mas a Lari foi muito bem, né? Obrigada. Mas a Tami entregou as expectativas. Parabéns, Tami, você brilhou. Nunca deixa de me decepcionar, quer dizer, de me... Eu gostei do ato falho, eu vou mantê-lo. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, peca, pepeca, pepeca, até o papa peca.
Enquanto esperam pelo retorno de Monstro, o trio é visitado por Lupin, que dá um update do ministério controlado por Voldemort, de haver um preço na cabeça do Harry, e também de agora estarem perseguindo abertamente bruxos nascidos trouxas. Lupin oferece se juntar ao trio em sua busca, não querendo ficar com sua esposa, Tonks, que está grávida de seu filho, e teme que a criança seja um lobisomem como ele. Harry o chama de covarde por abandonar o seu filho, e Remus sai mordido. Mais tarde, Monstro traz Mundungo... Desculpa. Mais tarde... Porra, é foda, né? Mordido pro lobisomem é foda. Mais tarde, Monstro traz Mundungo de volta para o Grimmauld Place, mas Mundungo diz que já deu o medalhão para Dolores Umbridge como suborno. Então acontece muita coisa nesse capítulo, como vocês podem ter visto pelos meus comentários no capítulo, né? E essa pauta gigantesca que a gente vai tentar condensar em no máximo 6 horas, assim, não pode passar disso. Não olhem o tempo do episódio. A gente é o trio do terror do Igor. Exatamente, o pesadelo. Mas, assim, Tami, você está com a tarefa de decidir por onde que a gente vai começar nesse monte de assunto que esse capítulo, que parece que não tem nada atrás pra gente, tanta coisa. Tá, eu vou começar do começo, mas eu queria começar do começo, não tanto do começo do capítulo, da questão que a gente vai discutir, que tem a ver com o feitiço Fidelius, tem a ver com um monte de coisa. Que é o seguinte, tem um monte de comensal que tá na frente da casa e que não enxerga a casa. Então, tava parando aquele mistério assim, será que o Snape revelou? Será que ele não revelou? E aí, aparentemente, ele não revelou, porque ninguém enxerga a casa. Mas, como que eles sabem que ele está lá? Ou eles estão vigiando só? Eu queria saber o que vocês acham. Eles estão só vigiando por desencargo de consciência? Eles sabem que eles estão lá e não enxergam a casa? O que vocês acham que tá rolando? No próprio capítulo, o Lupin tem um momento que ele fala que os comensais estão vigiando todos os lugares relacionados ao Harry. Uhum. Tem, por exemplo, a questão lá dos próprios Tonks, né? Que eles sofreram tortura. Onde o Harry se refugiou depois dos Sete Potters. Imagino que a Toca também, né? Que foi revirada. O Lupin fala assim que ele aparatou, né? No último degrau da frente da porta. E ele fala assim, não sabem que vocês estão aqui. Ou tenho certeza que postariam mais gente lá fora. O que faz sentido, né? Estão tocaiando todos os lugares que têm alguma ligação com você, Harry. Lacrou, Tami. Eu amo o verbo tocaiar. Muito bom, né? Então, assim, eles realmente não têm certeza que eles estão lá ainda. E eles não conseguem enxergar a cara. Porque o que rola, né? Que eles estão na dúvida do negócio do Snape, se o Snape falou ou não e tal. E aí eu queria odiar um pouco e dizer que o Voldemort é muito burro. Porque o que eu imagino, né? Eu não lembro exatamente se a gente vê isso nas memórias do Snape ou se isso é falado em algum momento. Mas eu parto do princípio de que ele disse pro Voldemort que ele não tinha como revelar o segredo da casa, né? Só que o princípio do Fidelius é que a partir do momento que o detentor do segredo morre, esse segredo se dilui, né? Entre as pessoas que têm conhecimento dele. Então todos os membros da ordem meio que viraram um fiel do segredo. Uhum. Então qualquer um deles poderia contar. Tanto que é assim que a Hermione acaba levando um comensal, né? Quando ela meio que mostra, como se ela contasse pra ele. E aí, aonde que entra a história do Voldemort ser burro? Porque ele não pesquisou isso direito, gente. Ele podia ter falado, eu sei como é que funciona esse feitiço, você vai me falar, seu arrombado. Não. Minha defesa é que, assim, quando eu fico escutando os episódios que eu não estou, que vocês usam o verbo codiar, 90% das vezes eu não concordo com a utilização dele, tá? Porque são questionamentos que eu... Não, brincadeira. Mas olha só, Lari, eu acho que, assim, eu acho que o Voldemort... Realmente, se ele não souber isso, realmente ele é muito burro. Mas o que eu acho que acontece é que o Snape podia ter contado pra ele que o Dumbledore não era o fiel original, né? Que aí, se fosse outro fiel e não o Dumbledore, aí o Voldemort não teria como... Não, eu penso coisar. Algo mais assim... Eu acho que a relação do Snape com o Voldemort é muito fria mesmo. Eles, assim, ele confia muito no Snape. E o Snape é grosso, né? Grosso e estúpido. Então, se o Snape falar assim, aquela localização não é importante pra nós, o Voldemort vai falar ok, sabe? Então, não sei. Não sei se não seria alguma coisa do tipo, o Snape desconversou e não falou mais nada. Mas eu acho que não tem nenhum lugar da narrativa confirmando. O que eu quero dizer?
é que essa cena toda, ela sempre foi muito ressignificada na minha cabeça depois que eu descobri o negócio do tabu. Então, assim, até aqui, quando você tá lendo, não parece que o tabu faz alguma diferença, mas ele faz. Então, eles usando o nome do Voldemort lá dentro o tempo todo, provavelmente confirma pros comensais que eles estão lá. Eles só não têm a localização da casa, então eles não conseguem enxergar eles. Mas eu acho que eles sabem. Por isso que eles ficam lá, por isso que eles esperam eles saírem de lá quando eles estão pra ir pra Hogwarts, né? Eles aumentam a tocaia lá. Então, eu acho que o tabu, de alguma forma, tá sempre trazendo eles pra aquela localização, então eles sabem, mas eles não têm muito como acessar. Tecnicamente, qualquer pessoa que pode estar falando o nome do Voldemort não é necessariamente um dos três, né? Tanto Mas é que o aí, Lupin nesse também tá caso- utilizando bastante o nome do Voldemort, e as pessoas provavelmente estão indo atrás dele também, né? Então, pode ser qualquer membro da ordem que esteja ali, de repente. Mas aí, nesse caso, eu sigo achando que o Voldemort foi burro, porque o que acontece? Aí eu acho que pode fazer mais sentido isso que o Cody falou, dele ter dito que o Dumbledore não era o fiel, né? Que o fiel era outra pessoa que, sei lá, era o próprio Harry, talvez, uma coisa assim. Mas, por que eu tô falando isso? Porque se existe essa recorrência do tabu nessa localização, a ponto deles estarem sempre sendo atraídos para ali, poderia até não ser o Harry, mas pode ser alguém importante da ordem. Então, se o Snape teria essa informação, por que não pressionar ele para falar, entendeu? Porque mesmo que eles não vão pegar o Harry, às vezes vão pegar o Lupin, às vezes vão pegar outro membro grande da ordem, assim. Então, eu acho um pouco desconexo o Voldemort não dar importância para isso, sabe? E sabe uma coisa também que a gente pode levar em consideração? É o seguinte, sabe como é que o Voldemort poderia saber? Eu não sei como é que isso funciona na magia, né? Porque magia é magia e não tem como discutir. Mas a Bellatrix sabia que o monstro estava em acesso ao Sirius. Tanto é que ela chegou a fazer o monstro dar um perdido no Sirius quando o Voldemort precisou, né? Então, assim, a gente sabe que o monstro é o elfo da casa dos Black. Então, o monstro provavelmente estava lá dentro. Então, a Bellatrix sabia que o Sirius estava ali enquanto a ordem estava escondida. Então, assim, ligava uma coisa com a outra, você saberia o segredo. E também só que provavelmente ele é protegido de forma mágica que ninguém pode saber. Não, e também pensar que, considerando que a Bellatrix conseguiu, ela e o monstro, né, conseguiram ludibriar a magia dos elfos, e ele traiu o senhor dele, ele também poderia trair o Harry, antes do Harry conquistar ele aqui com o rolê do medalhão, né? Mas só que o Harry deu ordens expressas pro monstro não se comunicar com ela, parece, né? Assim, o Harry, no começo do... Acho que foi no começo de Inimiga do Príncipe, ele, tipo assim, depois da merda que deu, o Dumbledore fez o Harry, tipo, dar ordens expressas pra ele não se comunicar com nenhum com a Bellatrix, se eu não me engano. Pode ser que eu esteja inventando essa informação, mas... Não, eu acho que tem algo assim. Mas a questão é que a gente discutiu bastante sobre isso no episódio da história do monstro, inclusive, que a magia do elfo ali, né, ela é mais forte quando, pelo menos é isso que aparenta, né, pela história dele, ela é mais forte quando existe um vínculo de fato afetivo entre ele e o senhor. Quando não existe, que é o caso do monstro com o Sirius, ele consegue encontrar brechas para fazer coisas. Eu acho que isso é perfeitamente racional. A magia, ela vincula o elfo até certo ponto, mas ele pode não querer cumprir aquelas regras, e ele vai tentar burlar. Se ele quiser, que é o que o Dobby faz regra, também. Ele vai tentar. E aí, por isso que eu digo que ele, nesse caso, ele teria a possibilidade de trair o Harry como ele traiu o Sirius. Sim, mas ele não só queria. Que ele não foi usado. Não, ele não queria. Ele não foi procurar outro senhor porque ele não estava descontente. Os elfos domésticos são muito pouco utilizados, assim, visto o potencial que eles têm para o mundo bruxo, né? E isso provavelmente é uma escolha narrativa da J.K. Rowling para deixar as coisas um pouco mais desafiadoras, lógico, e ter stakes. Mas, desculpa a gente tá até codizando tanto desse assunto e falando de Fidelius e o Rastreador e coisas assim, mas é porque, desculpa, o Lupin começa trazendo esses assuntos, então não tem pra onde a gente correr, né? Mas uma coisa que eu queria falar, e eu vou deixar também pra comentar no capítulo, daqui a 2 capítulos, que é quando a Hermione vai trazer, sem querer, o comensal pro Largo Grimmauld, e ela diz que ela acha que o segredo tá comprometido porque ela, entre aspas, trouxe o cara pra lá, né?
Isso eu acho que é totalmente complicado, visto que ela não trouxe por força de vontade própria, e tecnicamente o fiel do segredo não pode entregar um segredo de forma que não seja voluntária. E 2, o segredo que estava escrito no papel, na realidade, o segredo era: a Casa 12 no Largo Grimmauld é a sede da Ordem da Fênix. O segredo, ele implica não só a localização do lugar, como a função daquele lugar. E a Hermione não disse nada disso pro comensal que eles trouxeram ali. Então acho que é meio furada essa questão toda aí do Fidelius, que é uma grande lambança, né, nesses capítulos. Não, era a sede da Ordem da Fênix fica no Largo Grimmauld número 12. Não, pois é, exatamente. Ou seja, se ela só trouxe o cara pra lá sem querer, ele não sabia que aquilo ali é a sede do lugar. A localização. A sede da Mas Ordem ele não da sabe Fênix. que aquilo é a sede da Ordem. Ela não tá dizendo que aquilo é a sede da Ordem da Fênix pra ele. Mas o ela segredo não tá é a entregando localização. o segredo. Se ela traz ele pro lugar, isso eu acho problemático, sim, porque eu não sei se ela poderia trazer, ou se ele enxergaria. A forma como acontece é esquisita de fato, mas o fato de o segredo ser a localização não tá em questão. Fica bem claro. Não, mas é porque, tipo assim, não tá dizendo assim, existe uma casa entre a 11 e a 13 do Largo Grimmauld. Não é esse o segredo. O segredo é que aquele lugar é a sede da Ordem da Fênix. E ela não diz pra ele que ele tá na sede da Ordem da Fênix. Não, a diferença é que você falar o Largo Grimmauld número 13 é a Ordem da Fênix, você tá dando uma informação. A Ordem da Fênix fica no Largo Grimmauld número 13 é outra informação. Você tá dando a localização da informação. Então esse é o segredo. Aí não tem confusão. Mas, de qualquer forma, eu acho que não deveria ter sido... Assim, isso é, novamente, eu acho que é uma escolha narrativa pra eles poderem ficar on the run, né? Vagando por aí durante o livro, que é muito mais interessante. Mas eu não sei se sabe, se faz tanto sentido esse lance de o segredo ser entregue assim dessa maneira como foi. Mas isso é do outro capítulo, né? Eu só tô trazendo porque... para discutir como é que funciona essa questão, né? Por exemplo, eu, inclusive, quando tava lendo, eu achava que o fato de eles estarem dizendo o nome de Voldemort lá o tempo todo e nada acontecer era porque eles estão protegidos, vamos dizer assim, pelo Fidelius, né? Tipo, de repente, isso nem chega a quebrar o tabu quando eles falam alguma coisa ali dentro, eu acho. Eu acho que não só o Fidelius, mas eu acho que o Largo Grimmauld tem outros feitiços mais antigos que justamente são impedidos de ser quebrados pelo tabu, porque não acho que é um feitiço tão forte o tabu. Porque tem também, por exemplo, o lance assim, né? Quando o Harry tava lá, ainda era menor de idade, o pessoal ficava fazendo feitiço o tempo todo e não chegou, por exemplo, nenhuma notificação pro Harry de que ele tava sendo chamado porque ele tava executando magia ali dentro, sabe? De repente, então, nem o rastreador funciona em lugares que tem o feitiço Fidelius. Talvez, é uma especulação Eu mesmo. acho que isso que a Tami falou, né, de que quer dizer, agora eu já não sei se foi a Tami ou o Cody, desculpa. Mas quando vocês falou sobre o tabu não ser um feitiço tão forte assim, eu acho que faz sentido também, porque ele é um feitiço geral, né? Ele é meio que um feitiço... ele é um feitiço em um nome, é uma coisa muito... ele supostamente quebra feitiços de proteção, mas o Fidelius é um feitiço de proteção? Não, ele é um feitiço de segredo. Então, a questão é um pouco essa. Tem alguns outros feitiços ali no Largo Grimmauld que protegem a casa do tabu. E é uma casa muito antiga, bruxa, então eles devem, né, como Hogwarts. Acho que não adianta você falar o nome de Voldemort em Hogwarts e de repente todas as proteções de Hogwarts caem, sabe? Eu fico imaginando assim, como é que funciona a questão do Fidelius também, quando que as pessoas assim passam a esquecer alguma coisa por causa do feitiço Fidelius, né? Por exemplo, a Bellatrix provavelmente sabia onde era a casa dos Sirius. Se ela chegasse ali na frente, ela não ia conseguir ver a casa. Mas o feitiço Fidelius fez ela esquecer o que ela já sabia, né? Tipo assim, possivelmente os Potter já moravam em Godric's Hollow quando o segredo foi colocado. Então as pessoas simplesmente esqueceram, foi apagado dos registros do Ministério, por exemplo, o endereço das pessoas, sabe? Eu acho que... Como é que funciona isso? Uma coruja conseguiria já... Mas então, é por isso que justamente quando o Dumbledore vira o fiel do segredo, ele coloca que a Ordem da Fênix é o local blá blá blá. Ele ressignifica aquele segredo. Aquilo se torna um segredo que está escondido no Dumbledore. A localização da sede da Ordem da Fênix. Então aquela localização não é mais a casa dos Black, que a Bellatrix sabia. Ela é a sede da Ordem da Fênix. Isso outra categoria, né? Exato. Interessante. Mas a gente tá aqui discutindo as implicações dentro do lore, mas a gente pode também falar, não vamos esquecer, da questão do impacto que isso tem de temas, né, narrativos. Eu acho que é importante falar isso, que o capítulo ele começa com essa sensação de estamos sendo observados. Eles estão nessa questão assim, será que o Snape já falou? Porque, tipo assim, a qualquer momento
Na hora que o Snape der com a língua nos dentes, ou se ele já deu, estão só esperando o momento certo de eles entrarem aqui e atacarem, né? Então é realmente essa sensação de ansiedade e angústia. Será que deu certo os feitiços do Moody, aqueles feitiços toscos que ele colocou aqui pro Snape não entregar o segredo e tal? E no final das contas, acho que a gente pode dizer que o Snape também não entregou, né? Acho que tá bem claro até agora que, nesse momento, o Snape até agora não falou nada pra ninguém. O segredo deles está seguro, diferente de quando estava com o Rabicho. Mas assim, uma das coisas que a gente tava pensando, né? Tipo, considerando esse clima que eles estão, pela presença dos comensais ali fora e tal, será que o Fidelius não seria uma possibilidade para eles mesmos, né? Para eles se protegerem, assim. Você diz fazer um novo Fidelius, né? Eu digo, o Harry, o Ron e a Hermione fazerem um Fidelius para eles. Não necessariamente em relação à casa, mas, se eu não me engano, o Fidelius que protegia os Potters não era sobre a casa, era sobre eles. Tanto que tem algum momento que fala que o Voldemort poderia olhar pela janela o dia inteiro da casa deles e ele não veria eles, algo assim. Então, eles poderiam fazer um Fidelius meio que protegesse eles, né? Assim, é uma ideia, assim, né? Seria uma possibilidade. Mas eu fico pensando que o próprio capítulo começa com a Hermione não conseguindo transfigurar um pão. Então, eu acho que ela tentando transfigurar um pão mofado, né? E não consegue. E aí eu acho que isso é muito legal porque meio que já estabelece ali que o referencial que a gente sempre teve nos livros da Hermione como uma bruxa acima da média ela é de modo geral uma bruxa acima da média para a escola, mas na vida real da média, né? Isso, mas na vida real ela ainda é uma adolescente, por mais capaz que ela seja, por mais inteligente, por mais conhecimento que ela tenha, por mais capacidade mágica que ela tenha, ela ainda é uma adolescente e que tem as limitações dela, né? Então, eu acho que o Fidelius é um feitiço muito complexo para que eles mesmos possam fazer, assim, né? É aquele lance, né? Quando... desculpa, mas eu vou ter que sair da narrativa um pouquinho de novo, mas tem que partir aqui pra exegese um pouquinho, dizer que, assim, quando a J.K. Rowling apresenta esses conceitos que são muito revolucionários, né? Como viagem no tempo, feitiços Fidelius, coisas assim, ela precisa, tipo assim, ou colocar que eles são coisas raríssimas ou que tem muitas condições pra acontecer. Então, acho que a gente pode concluir que ou o Fidelius ele é muito complexo mesmo, ou ele tem muitas condições pra ele acontecer, né? Condições que não estavam disponíveis no momento. Mas eu me questiono por que isso não foi nem questionado na narração em nenhum momento, sabe? Tipo, de eles não falarem entre si, não sei o que é o Fidelius, não. Sim, não surgir como uma possibilidade nem pra Hermione falar, não vou fazer isso não. Sendo que eles vão parar ainda nesse livro numa casa que está protegida pelo Fidelius. Eles estão seguros lá, né? Que é o Chalé das Conchas. Uhum. Mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente pensa 30 anos depois, sabe? Às vezes eles realmente nem tiveram a ideia. E a gente que releu o livro 39 vezes teve a ideia. Isso é um ponto. Mas eu sempre vejo a forma como a história, né? Falando de exegese. Como a história constrói a magia de maneira muito... Assim, o bruxo precisa ter não só habilidade, mas também força. Tem bruxos que são mais fortes que outros. A magia, ela parece funcionar de uma maneira bem mística e me parece que é de propósito. Então, assim, você não... Quando você pensa, por exemplo, no Avada Kedavra, eu acho que tem mais ou menos o mesmo princípio. Todo mundo sabe qual que é o feitiço, o que precisa falar, mas nesse Então, o que você precisa buscar na sua construção enquanto bruxo para executar aquele feitiço específico? E eu acho que o Fidelius, ele teria esse tipo de complexidade. É um feitiço complexo. É que quando eu ouço alguém falar que o feitiço é difícil de fazer, eu sempre acho meio confuso, porque eu não acho que é exatamente difícil. É a complexidade que você precisa ter para juntar todos os fatores e executar aquele feitiço, sabe? Eu penso mais nesse sentido. E que quando a gente está falando das maldições imperdoáveis, é mais fácil de entender qual que é a dificuldade, né? Porque você entende o que é a emoção que está por trás daquele feitiço, né? Então você entende por que por mais capaz que seja, sei lá, o Harry não vai conseguir executar um Avada ou um Crucio,
Enfim, porque existem emoções que são exigidas para a execução desse feitiço que ele não é nem que ele não tem, mas que ele não quer mobilizar para fazer. Mais ou menos isso. E assim, no final das contas, são as 3 maldições imperdoáveis, mas a Impérios eles usam o tempo todo. Aqui nesse livro eles começam a usar e não param mais. É verdade. Eu acho que, pra mim, novamente, eu acho que dá pra gente tentar trazer isso pra narrativa mesmo, pra passar esse pano. E também dá pra gente pular pra fora da narrativa e dizer que, assim, a J.K. Rowling ela não criou muitas regras pra magia do mundo dela, aquilo que a gente fala, né? Porque pra ela é um acessório, assim. Inclusive, a prerrogativa dela de não explicar é justamente pra ela poder fazer o que ela quiser. Porque no momento que ela começasse a colocar muitas regras, ela ia ficar presa no próprio sistema dela, né? Sim. Então, deixar as coisas místicas fica, assim, fica mais solto e dá realmente uma liberdade pra o pensamento acontecer mais pra aquela questão dos sentimentos e tudo mais. Que também dá dessa ideia da magia como uma coisa mística e inexplicável também. E é curioso que você tenha falado isso, coisa da Impérios, que eles começam a usar e não param mais, porque isso volta um pouquinho lá naquela nossa conversa de alguns episódios atrás, sobre Arte das Trevas, etc. Porque, tipo assim, a minha sensação é que a maldição Impérios, ela é uma maldição que é considerada imperdoável pelo contexto e pela história dela. E não necessariamente pelo que ela faz. Porque a gente vai ver que eles vão usar aqui, e em nenhum momento eles vão usar para fazer coisas, entre aspas, ruins. Eles vão usar para ajudar no andamento dos planos. Eles não vão usar para machucar as pessoas, nem nada do tipo. Então é uma maldição que, mesmo sendo uma maldição imperdoável, pode ser usada... Nossa! Sem essa... Sign me up. Larissa... Se você pudesse, se a gente tivesse magia, eu ia pedir pra você usar a maldição Impérios em mim o tempo todo. Já pensou eu ter que estudar, fazer uma coisa que eu não queria fazer, e ainda sentir prazer fazendo isso? Vou lá arrumar a casa. Mas a questão é que ela é imperdoável porque necessariamente você tá forçando uma pessoa a fazer algo contra a vontade dela. Isso é imperdoável. Isso não é. Você pode estar fazendo pelos melhores motivos possíveis. Amiga, eu te perdoaria. Então, eu te perdoaria mas, se você me fizesse ir malhar e eu sentir prazer fazendo isso. Não, mas então, você consegue ordenar a pessoa a sentir prazer, mas aí você condiciona ou você sugestiona que ela vai sentir mas com prazer. consentimento, mas né, gente? Mas o ponto é que você não Tem quer que ter fazer. Consentimento. Exato. Então, assim, podem ser os motivos mais nobres possíveis. O ponto é que é imperdoável você forçar alguém a fazer uma coisa que a pessoa não vai querer fazer de outra forma. O ponto é, se o que a Lari falou até faz sentido, no sentido de que aí ele não acha que ele tá fazendo nada de errado. Ele pensa, o Harry, né? Não, eu tô fazendo isso pelo bem maior. Mas não é necessariamente menos problemático você forçar alguém a fazer uma coisa que a pessoa não quer fazer. Mas a questão é que não é necessariamente que seja uma maldição neutra ou positiva. Mas que todas as azarações, de certa forma, são algo nesse tipo, né? Em menores níveis. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Rictus Sempre. Tá fazendo a pessoa rir sem ela querer rir. Aquela lá de dançar. Aquilo também é uma... Eu acho aquilo pior que Impérios, inclusive. Dançar é mó legal. Mas é isso, você provoca reação física. Provocar reação física é uma coisa. Fazer a pessoa ter uma ação, uma atitude que ela não queria ter, se torna mais grave, né? Não, eu acho que dá pra dizer que o Tarantalegra, né, que é essa maldição dos pés dançantes, acho que ela é não é nem maldição, né, é uma azaração, ela é um mini impériozinho condicionado àquela ordem específica, assim. Só que ainda pior porque a pessoa não vai estar sentindo prazer fazendo, né, que é o caso que o Impérios faz, ele usa... O que deixa esse feitiço mais dark é que a pessoa faz o que você tá mandando e de certa... É que ele tira completamente a autonomia da pessoa. Se você tá lá com as suas pernas pulando, você ainda tá pensando, meu Deus, minhas pernas estão pulando. O Impérios, ele tira completamente a sua autonomia. É tipo, ok, agora eu sou subserviente. Não existe mais o eu. Faz sentido. A gente veio parar nesse assunto falando sobre a complexidade, né, dos feitiços, e eu acho que pra partir para outro assunto, acho que eu só queria concluir dizendo que eu acho muito interessante, talvez uma comparação da magia com a música. Porque assim, por exemplo, você tocar alguma coisa no piano, sei lá, por exemplo, né? É uma coisa que envolve tanto intuição, talento e também prática e técnica, né? Por exemplo, o Dumbledore, ele consegue fazer feitiços facilmente que nem um mestre pianista tocaria rapidamente uma peça de primeira, né? De só de ver a partitura, às vezes sem a partitura.
É. Oh, tão bonitinho, né? A ilusão. Mas Mas uma pessoa, por exemplo, que não tem background, né? Vai ter que passar muito tempo pra praticar. E tem gente que tem talento, que vai conseguir fazer aquela coisa melhor do que a outra. A sua emoção vai influenciar também. Então acho que é mais ou menos isso, assim. Não dá pra gente colocar numa escala muito... né? Nem sempre vai exigir a mesma quantidade de talento ou de esforço de cada pessoa, né? Cada pessoa tem as suas perícias, seus atributos. Né? Por exemplo, eu acho que uma coisa que o Império deve exigir bastante... inclusive nos RPGs que eu mestro, eu faço o Império exige bastante, né? Geralmente essa questão de força de vontade. Você você conseguir... quando eu tô jogando RPG, o Império ele é uma rolagem de intimidação. Você tá fazendo a pessoa fazer alguma coisa que você quer, né? Então você tem que ter pulso firme pra fazer a pessoa fazer. Então talvez o Harry tenha essa capacidade de fazer isso com mais facilidade, porque ele tem essa personalidade mais solar, mais dominante, né? Uhum. Outra coisa um pouco sem explicação que a gente tem é o rolê do rastreador, né? A gente tem pouquíssima informação sobre isso. Eu não tanto mais. É muito difícil, assim. A gente tem informações muito soltas. Mas, assim, o Lupin, ele tem certeza absoluta de que o Harry completou 17 anos. Não tem mais rastreador, né? Ele bota a mão dele no fogo por isso. Ele fala, impossível, Harry, impossível. Mas eu acho que ele tem razão. Por que vocês duvidam do Lupin? Conta pra mim. Deixa eu dizer, eu acho que, assim, primeiro acho que a gente não pode ter certeza de nada, né? Zoando, mas... Não, sério, zoando, mas verdade. Mas eu acho que também tem a questão de que, assim, depende de como que funciona o rastreador. Porque isso a gente só vai especular porque a gente não tem realmente como saber. O rastreador, ele é colocado pelos bruxos por alguém? Ou ele é uma lei natural, assim? Tipo, uma magia mais global, que nem o tabu, né? Que... Sabe, será que tem que fazer um feitiço na criança pra colocar o rastreador? Porque se tiver, eu acredito que é um feitiço do Ministério. É o mesmo feitiço que provavelmente coloca o nome da criança na lista de Hogwarts. Uhum. Nasce uma criança e o feitiço vai, assim. Tem uma AI que manda. Porque é automático, né? Não é uma coisa que se faz porque senão, sei lá, você poderia ter um filho escondido. E ele nunca ser... eu também acho que marcado, é uma coisa que é feito pelo Ministério. Só que assim, se existem chaves de portal clandestinas, por exemplo, quem que não garante que podia ter uma corrupçãozinha no Ministério também e alguém estender, né, vamos dizer assim, esse rastreador. A não ser que não houvesse essa possibilidade mágica mesmo, mas aí a gente não sabe como é que... Eu acho que a única prova, que não é uma prova definitiva, mas eu acho que a única prova que a gente tem de que não é possível usar ele legalmente é que a gente não vê o Voldemort usar ele. Que ele com certeza, né, teria ido às milhas... Pô, seria o jeito mais fácil de encontrar quem ele quisesse, né? E ele, então mandava uma coruja, gente. Manda uma coruja pra pessoa, que a coruja acha. Nesse momento que ele tá com o Ministério nas mãos, seria a ferramenta mais simples que ele poderia usar pra fazer isso. E se ele não faz, muito provavelmente é porque não tem jeito. Agora, por quê? Aí você tem que marcar um café com a Rowling e perguntar. Não, e eu compro, na verdade, a explicação que o próprio Lupin dá no capítulo. Ele fala, sem me aprofundar, se Harry ainda carregasse o rastreador, eles teriam certeza absoluta de sua presença aqui, não é mesmo? Porque teria recursos do Ministério para localizar o Harry. É a mesma coisa que o tabu. Assim, não quebra todos... Quer dizer, o tabu não quebra... É o contrário, na verdade. O tabu não quebra, mas o rastreador quebraria. Enfim, eu desisto do Fidelis, eu desisto do rastreador. Nunca mais eu falo sobre isso. O rastreador, não faz sentido. É brecha narrativa. Desculpa, Rowling, essa não colou. Ai. Enfim, então vamos agora nos debruçar, né, nas contradições, não da magia, mas agora nas contradições do mundo bruxo mesmo, né? O Voldemort, aquele cujo nome a gente pode dizer de boas por enquanto, já que a gente está protegido aqui pelo Fidelis, ou será que estamos? Ele está se articulando politicamente. E aí, o que vocês acham do Vold golpista, né? No caso, o Vold que conseguiu dar o golpe. Então, eu acho muito inocente. Ainda acha que o Voldemort é muito burro? Não, eu acho que ele é mais inteligente que o Bolsonaro, aparentemente, né? Pelo menos ele conseguiu dar o golpe. E eu acho que essa estratégia dele, inclusive, é muito bem pensada, assim, né? De alimentar esse sentimento de insegurança, de incerteza nas pessoas e tal, ao invés de simplesmente, estou aqui, né?
Mas eu acho um detalhe que eu acho muito engraçado nesse momento, que um deles fala, e que eu acho, assim, de uma inocência muito, sei lá, não sei nem se inocência é a palavra, mas eu acho meio infantil, assim, que é eles perguntarem por que ele não se declarou ministro da magia. E eu fico pensando assim, gente, onde que vocês entenderam que Voldemort queria ser ministro da magia? E aí, eu acho legal que eles usam a palavra ministro da magia, né? Que é uma coisa tipo assim, se o Voldemort fosse algum governante, ele ia utilizar o título ministro, dá licença, né? E aí o Lupin ainda fala assim, você acha que ele vai perder tempo sentado atrás de uma mesa? Eu falo, gente, imagina o Voldemort escrevendo memo, sabe? Assim, baixando portaria. Eu acho, mas isso é uma visão muito simplista, né? De como funcionam as coisas e tal. Mas isso eu ainda acho muito interessante pelo fato de que a gente normalmente esquece, mas é um livro infanto-juvenil, né? E sim, eu acho que sim. As crianças ainda têm um pouco... Crianças e algumas pessoas que cresceram, que continuam crianças, a impressão de que as pessoas que estão em cargos públicos que são necessariamente os donos do mundo, né? Eles que mandam em todas as coisas, e não é necessariamente assim, e é legal, eu acho, inclusive, essa parte, meio que explicar isso. E por isso que eu acho bonitinho, assim, sabe? Tipo, é uma inocência muito... a gente tá vendo eles viverem coisas muito adultas, né? E aí, de repente, é meio que você ser puxado de volta pra realidade de que eles não são adultos, eles são crianças obrigadas a viverem situações extremas, mas eles ainda têm... em muitos aspectos, maturidade, né? E maturidade até no sentido de experiência de mundo mesmo, né? De vida e tal. Talvez eles não tenham nem se pegado ainda, eles já passaram vários dias sozinhos aí, ou tendo vários espaços, vários quartos, e talvez o Ron e a Hermione nem deram uma ainda. Mas o Harry, quando o Harry tá fazendo lá a vigia no ministério, eles ficam o dia inteiro só os dois sozinhos. É verdade. No próximo capítulo, né? Mas enfim. É verdade. Mas eu acho que, voltando no negócio do Voldemort, né? Eu acho que a estratégia dele... Tudo bem. Eu acho que a estratégia dele é muito boa, né? Essa coisa de você criar um clima em que as pessoas... e eles vão falar abertamente sobre isso, né? O Lupin vai falar sobre isso. Você não... As pessoas estão desconfiadas de que tem alguma coisa estranha, mas elas estão tão desconfiadas de que tem uma coisa estranha que elas não conseguem nem verbalizar isso por medo de estar verbalizando com a pessoa errada. E isso é sensacional, porque você... E é a grande marca do Voldemort, né? Que é dominar as pessoas pelo medo. Então, ele cria um clima, e sem aparecer e apavorar as pessoas, ele consegue criar um clima de terror tão palpável que ele coloca as pessoas sob o controle dele, sem precisar fazer um pronunciamento, assim, sabe? Sem precisar aparecer e, de fato, falar, eu mando nessa porra agora. Todo mundo entendeu o que tá acontecendo. E, interessantemente, também colocar o mundo bruxo contra o Harry favorece esse clima de não sei o que tá acontecendo, não sei mais em quem acreditar. Sim. A gente conhece um certo... Não sei se dá pra dizer político, né? O Voldemort, mas uma certa pessoa aí que ficou popular semeando fake news e causando, né, inseguranças com programas de 6 horas da tarde. Não uma pessoa só, a gente tem visto isso muito acontecer. A forma como a informação tá correndo tá deixando todo mundo realmente cada um com seus fatos, né? E as pessoas ficam... então, peraí, o Harry pode estar envolvido com a morte do Dumbledore, então pode ser que o Voldemort tenha voltado, pode ser que os nascidos trouxas tenham roubado magia. As pessoas começam a repensar os conceitos que elas tinham antes e de repente, tudo fica nessa atmosfera meio de medo, como a Lari falou. E tem pra todo mundo, né? A pessoa que vai tentar evitar o Harry porque ele é indesejável, e tem a pessoa que vai tentar caçar o Harry porque ele tem um preço enorme na cabeça dele, então os ambiciosos também vão ajudar, então é um win-win. Você cria o caos e é um caos que favorece o regime que o Voldemort quer criar. E nisso que a Tami falou, né, sobre as fake news e tal, é muito importante o papel do profeta, né? O profeta a tomada do profeta, e a gente já viu isso em outras situações, né? Ao longo da saga, o profeta aparece como a grande ferramenta de informação dos bruxos, e aí o único jornal que a narrativa não bate com a do profeta é o Pasquim, que é um jornal completamente... Biruta.
né? Eu ia falar descredibilizado, mas... Era uma boa palavra. Mas ele vai... Então, assim, o profeta, ao longo da saga, ele aparece como essa força, né? De levar informação para as pessoas. Mas não tem uma terceira via? A coisa da mãe do Simas, que acredita no profeta lá no 5º livro, não queria que ele voltasse para a escola, não sei o quê. E aqui, agora... E na época, ele nem estava a favor do Voldemort, né? Ele só estava cooptado pelo Ministério para fazer uma narrativa ali de oposição, um negacionismo ali, que era uma oposição ao Dumbledore, basicamente. E agora ele tá de fato nas mãos do Voldemort, né? Então ele pode fazer o que ele bem entender. Eu fico me perguntando aqui se de repente o Voldemort não queria também, né? Tentar mudar um pouco a cultura do mundo bruxo, né? Aproveitar, tentar fazer, vamos dizer assim, de uma forma mais condensada, alterar a cultura, né? No caso, ele começa a fazer isso através do jornal, fazer isso através da questão de impor as leis antitrouxa, para depois que as pessoas estiverem um pouquinho mais preparadas, vamos dizer assim, ele aparecer de fato como o chefe supremo. Ou vocês acham que ele jamais estaria nesse papel, assim, de dizer, de fato, sempre fui eu desse tempo todo, né? Eu was Agatha all along. É que eu acho que ele coloca... Quando você pega a comunicação, você consegue pautar o que as pessoas acreditam. Quando você tem esse domínio da comunicação que a Lari estava falando, então agora o profeta vai... Ideologia, né? Exato, o profeta agora que vai falar para as pessoas como que elas devem se sentir. E para mim, como ele tem o plano dele não é ser ministro da magia, o plano dele é ser imortal. Então ele começa a construir o mundo em que ele quer mandar. E aí, a partir da comunicação, você começa a redefinir a ideologia das pessoas para que elas estejam daqui um tempo de acordo com o mundo que ele vai desenvolver. Pra mim tem mais a ver com isso, com um plano mais a longo prazo, porque se você pensa que você vai ser imortal... É verdade, literalmente longo prazo, né? Exato, você tem que pensar em que mundo que você quer construir pra esse reino. E ele acha que, então, imortal ele vai reinar pra sempre? Não sei se ele acha, mas ele tá tentando. E aí eu acho que é isso, você cooptando os meios de comunicação, você consegue pavimentar o mundo que você quer viver. Ele tem todo o tempo do mundo, se ele tivesse tido sucesso de ser imortal, de mudar a ideologia das pessoas de uma forma completamente, né, até 500, 1000, 1500 anos pra fazer isso. Ainda mais ele que adora fazer planos assim a longo prazo, né? Se você achava que os planos do Voldemort eram muito longo prazo porque ele esperava o ano inteiro do Harry se formar, fique você sabendo que ele tem um plano para a imortalidade. Tá, e agora tá explicado o plano passado. Agora na minha cabeça tá o Voldemort cantando Tempo Perdido. Somos tão jovens. Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Olha aí ele dá a opção, né? Você quer me ver ouvir cantar o Tempo Perdido ou um Crucio? Você escolhe. Um Crucio misterioso. Crucio misterioso. Eu quero um Crucio misterioso. Mas eu acho que é isso. Pra mim tem a ver com o plano dele, porque daí ele coloca essas regras, assim, muito rápido, né? E aí, obviamente, vai ter protesto, vai ter gente lutando contra, mas depois de um tempo ele consegue algum tipo de hegemonia e vai pensando, então, na imortalidade. Daqui a 2, 3 gerações, isso já se normalizou, né? E ele continua mandando em tudo. Então vocês acham que provavelmente ele não tinha planos, assim, pelo menos a curto prazo, a se revelar como estando por trás de tudo isso, né? E talvez se fosse uma coisa a ser mais longo prazo mesmo, né? Pra mim Embora eu era acho que depois da batalha de Hogwarts, eu acho que ele teria que, de certa forma, se anunciar, né? Porque ele já tava até se anunciando no final da batalha pra quem tava presente, né? Eu acho que não era uma questão dele ficar escondido. Eu acho que ele sempre foi uma pessoa de agir de forma muito aberta, né? Exceto ali no 5º livro, que ele tá agindo mais por baixo dos panos e tal. Então eu não acho que era uma questão, tipo assim, dele ficar escondido até o mundo tá pronto pra receber ele. Eu acho que era uma questão de, tipo assim, eu vou fazendo meus rolês aqui, a galera que eu mando tá ali resolvendo as partes burocráticas, as coisas chatas, e eventualmente eu posso destituir esse governo. E aí sim. Tomar o meu governo. Mas não quer dizer que ele ia ficar, tipo, escondido ou coisa do tipo, entendeu? Eu acho que era só realmente uma questão de que tipo de poder ele iria assumir e quando. Outra coisa que mudou no mundo bruxo, que o Lupin, né, tá fazendo dando as fofocas pra gente, né? Ele aparece nesse capítulo pra dar os updates tudo, pra dizer que os nascidos trouxas estão sendo chamados, né, pra justificar suas linhagens. E eu acho interessante uma coisa que eles falam nesse diálogo, né, que
que na chamada do jornal diz assim, que os nascidos trouxas que não justificarem a sua... como eles adquiriram a magia, né, vão ter que responder como se eles tivessem tomado a magia à força. Eu acho que isso me lembrou muito do Double Speak, né, do 1984, que tem esse lance, né, da dissonância cognitiva, né, de você dizer em um lado que a força é ruim, que você tomar uma coisa pela força é ruim, mas você tem o lema do seu governo como magia é poder, né, então tecnicamente quem tomou o poder à força não deveria ter não teria que prestar contabilidade, porque tecnicamente o lema é força, magia é força. O outro, né? Então isso é uma coisa de... Eu não sei qual que é o termo em português, o double speak, que tem no livro, né? Que é você falar uma coisa... Pensar. Duplo pensar, exatamente. Que é o double think, né, na realidade. Que é o duplo pensar. Você ter essas duas ideias que são concorrentes, mas que você usa pra justificar as suas contradições. É uma coisa que é muito presente nesse discurso, né? De limpeza étnica, essas coisas assim... Sempre tem as contradições, e aí existe uma forma de você fugir delas ali, você vai dando uma desviada e tal. Porque o discurso, ele não é... A pessoa, ela tende a ignorar as contradições do discurso, porque o discurso só justifica o que ela quer executar. E exatamente o fato de que nascidos trouxas não merecem ter magia. Então a magia é poder, mas é poder nosso, não é poder deles. E que é uma coisa que, assim, a gente vê anteriormente com o Grindelwald, só que numa outra pegada, né? Que é de que eles estão, os nascidos trouxas, os trouxas estão subjugando os bruxos, estão fazendo eles se esconderem. E a gente não deve abaixar a cabeça pra eles e tal. E que o Voldemort vai fazer, só que agora é numa outra pegada, né? No sentido de que... Não que eles estão fazendo a gente se esconder, mas que eles estão tomando uma coisa que é nossa. Eu acho interessante até essa questão do Voldemort tecnicamente dar essa vamos dizer assim, criar esse almejo, né, pela força e pela dominação, sendo que faria mais sentido ele tentar criar pessoas que fossem mais passivas e pacíficas, né? Tipo assim, quanto mais as pessoas almejarem pelo poder e pela dominação, mais eles são concorrentes ao regime dele. Então acho que é meio contraditório nisso também. Ele tá criando possíveis contendantes. Essa palavra não existe, mas acho que vocês entenderam. Não sei se eu entendi. Pro próprio regime dele. Ah, não? Tipo, ele tá criando possíveis concorrentes, né? Pro próprio regime dele, né? Ao enfatizar alimentando que as pessoas têm que desejar o poder, né? Qual que é o maior poder que elas podem desejar? É o lugar dele. Mas isso faz parte desse tipo de retórica, porque é isso, você às vezes não quer perder o seu lugar social. Não é nem que você quer ter o poder que o Voldemort tem, você só quer ter o poder de usar a sua magia e que uma pessoa que é nascida inferior a você não tenha esse mesmo poder. E não vamos esquecer, é claro, de que agora está nos planos de Voldemort também, né, a nossa querida, velha e amada Hogwarts, né, que vai ter o seu papel aí na educação ou reeducação dos jovens, e agora com frequência compulsória. Pois é, e aí é sempre muito triste, porque assim, eu sempre fico pensando, né, agora nas milhões de releituras, quando a gente lê as primeiras vezes, a gente tá sempre acompanhando a história do ponto de vista do Harry. Mas quando eu leio agora pela milésima vez, eu fico sempre pensando, gente, como deve ser, tipo, ser Hogwarts Background Student? Tem até uma página, né, que brinca com isso. Porque, assim, entendeu? O Harry tá aí nessa treta e a gente tá acompanhando pela perspectiva dele, mas imagina uma coitada, uma pessoa que vai chegar agora no primeiro ano em Hogwarts, felizona, pegar o barquinho lá pra ver Hogwarts pela primeira vez e chegar e ter um monte de comensal, um monte de gente falando você é nascido trouxa, se você for, vem aqui comigo. Sabe? Aquela vibes, tipo, não é um good vibes. Hogwarts deixou de ser, sei lá, Senhor dos Anéis e virou uma coisa meio Sabrina, né? Meio dark, assim. Aí, coitado, que é a criança do primeiro ano chegando lá e com todos os receios que o Harry tinha, que a gente lembra lá do primeiro livro, e já chega num lugar tenso. Quem vai dar o discurso de iniciação agora vai ser a cara feia do Snape. Pois é. Não entendi. Brincadeira, foi só uma provocação, amiga. Não é brincadeira não, como eu disse, assim, sem ofensa, mas Snape é grosso. Ele vai falar o quê pras crianças? O Dumbledore chegou e falou, patata, bobalhão, beliscão. Ele sempre vai falar, comam. Ai, que bom, saudade do Dumbledore. E o Snape só vai chegar e falar, hora da janta.
Pronto, é isso que as crianças vão eu ganhar. achei palavras Time mágicas. for dinner. Eat. Eu adoraria que alguém virasse pra mim agora e falasse hora da janta e aparecesse comida na minha frente. Mas enfim, além do Snape ser grosso, né? Além desse pequeno aspecto, um pequeno detalhe, né? Da personalidade detalhes, dele. é o jeitão nada dele. demais. É o big way dele. Mas além disso, tem o fato de que ele tá numa posição de diretor da escola do Voldemort, né? Então, para além do que ele já era quando ele estava sob o Dumbledore, agora ele é uma figura ainda pior, né? Ele é uma figura ainda mais ameaçadora e mais grosso ainda, e menos sem paciência ainda. Então eu tava zoando, mas realmente deve ser uma merda. Imagina aquele estereótipo do diretor malvado, só que o diretor é o Snape. É tipo, meu Deus, eu vou mandar você para o diretor. Ah, mas isso é bom. Pelo menos agora ele não dá mais aula de poções, então ele não humilha mais as pessoas que não sabem ler as instruções. Não, agora ele pode humilhar todas as pessoas, porque ele é diretor. Yay! É verdade. Ele tem passe livre. Vocês acham que eles autorizaram que os jovens escolhidos pela pena e pelo livro que fossem de famílias não bruxas, ou melhor, nascidos trouxas, frequentassem? Então, o Lupin fala, né, que os nascidos trouxas que iriam pra Hogwarts, né, pela primeira vez, eles só conseguem ir se eles comprovarem lá a mesma coisa do registro, né? Eles passam pelo que os adultos estão passando antes de ir pra Hogwarts. Então, Nossa. Eles precisam comprovar. Mas como é que, né? Como que o moleque que nunca ouviu falar no mundo bruxo vai saber comprovar alguma coisa, né, gente? Pois é. Essa é a intenção, mas assim, né? Mas vocês acham que sei lá, por exemplo, a mecânica de Hogwarts deixaria que as pessoas que o livro e a pena não escolheram não fossem pra Hogwarts? Tipo... Não, porque tem todo um processo, que nem teve com o Harry, quando é um nascido trouxa. Tem que ir uma pessoa pra falar com a família, tem todo um negócio. Será que esse processo ainda acontece? Às vezes a criança nem vai receber a carta, sabe? Eu acho que acontece porque é uma forma de... Acaba que o livro, né, que registra esses nascidos trouxas, ele acaba sendo um próprio rastreador para crianças trouxas. Até fiz essa comparação antes. Então eu acho que... Mas de todo jeito a escola tem que se organizar para isso acontecer. Só que eu acho que agora, em vez deles irem explicar o que rola, eles vão pra enquadrar. Ah, sim. Né? Eles aí então mandam um guarda lá e falam: você é criança! De quem você roubou sua magia? E você fala que... tipo, o que é magia? Exatamente. E sabe o que eu acho mais bizarro, assim, na montagem da pauta, colocaram, né, sobre a Minerva. Eu acho que ela deve estar numa posição tão difícil, porque, assim, ao mesmo tempo que ela olha para aqueles nomes e vê pessoas que não vão ter a educação bruxa, e isso é ruim, né, isso faz com que ela se sinta mal, ao mesmo tempo eles estarem longe de Hogwarts é de alguma forma ainda um tipo de proteção. Então é meio agridoce, né? Enfim, o mundo bruxo deu sorte pra caralho que todos os livros de Harry Potter acontecem em um ano, né? Porque, assim, vamos combinar que esse livro era pra ter rolado pelo menos uma década procurando as Horcruxes e deu muita sorte que foi só um ano que se perdeu de educação mágica, talvez mais um de construir Hogwarts de novo. Eu acho, inclusive, que seria muito interessante se a Rowling quebrasse essa lógica no último livro e fizesse um livro que durasse mais algum tempo, assim, sabe? Não fosse só um ano, né? De ser só um livro, mas não só um ano. Ai, sim. Não alongar o livro, mas assim, que a narrativa em si fosse mais espaçada, né? Então... A gente vê uma criança crescendo. Que as coisas não acontecessem... de alguma forma, assim, né? Que as coisas não acontecessem... Em algum momento, assim, 3 anos depois, e aí fazer meio que um flashback, mas isso seria interessante mesmo, eu nunca tinha parado pra pensar. Ou não necessariamente de forma tão didática, assim, né? Mas, assim... não, sim, foi um exemplo. A Rowling, ela é muito cinematográfica, né? Então, teria forma, sei lá, tipo, usando as estações do ano, sabe? Coisas assim. E aí sim, eventualmente, acho que seria legal, tipo, alongar algumas missões, né? Algumas missões demorarem mais de um capítulo e tal. Uma coisa que dá pra fazer também é, tipo, ter uma criança crescendo. Por exemplo, o filho do Lupin, né? Por exemplo, quando a gente tá vendo um filme e a mulher tá grávida, conforme o tempo vai passando e a barriga vai crescendo, a gente vai tendo uma noção do tempo que passou. Sim. A Rowling poderia também assistir novelas da Globo
Porque as passagens de fase de novelas da Globo são sempre sensacionais. Sim, não, tem vários recursos narrativos que dá pra usar, mas a ideia em si é muito boa mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar em realmente não ser só um ano, né? Porque sempre dá a impressão de que tudo tem que se resolver ali na época das provas finais. E essa lógica, por mais falha que ela seja às vezes, e gera piadas, né, do Voldemort esperando o Harry terminar as provas e tal, e é uma lógica que faz algum sentido, porque a gente tá acompanhando o ano escolar deles. Mas no 7º livro não tem ano escolar. Já quebrou com e aí Hogwarts, por isso que seria legal no 7º livro quebrar, entendeu? Sim. Porque é isso. Hogwarts, ela é a base da narrativa. E Hogwarts agora ela não é mais Hogwarts. Então faria muito sentido se a narrativa não fosse mais a narrativa que a gente está acostumado. Mas dito isso, eu vou ter que dizer que, assim, pra mim um dos capítulos mais incríveis desse livro, eu lembro de estar audio-ouvindo ele, né, na rua. Acho que eu tava correndo, não sei, e ficar todo arrepiado quando o Harry chega de volta em Hogwarts e ele vê o que tá acontecendo da turma dele, da ordem, preparando, todo mundo preparado. Infelizmente, eu também não consigo não arrepiar. Eu acho brega, mas nossa, eu tô arrepiado só de pensar aqui agora. Os jovens revolucionários... Não é brega, é muito legal. O Cruz tá pra ir pra isso, e aí né? eu acho que também, talvez até se parar pra pensar da perspectiva da Rowling enquanto escrevendo, né? Talvez ela até possa ter tido essa ideia, mas é isso, se ele voltasse pra Hogwarts, então, pra finalizar, porque eu acho muito simbólico mesmo que a história termine lá, mas se ele voltasse pra lá daqui a 4, 5 anos, ninguém mais que ele conhece ia estar lá. Não ia ser outra coisa mesmo. Isso ia se perder um pouco também. Podiam estar lá na sala precisa, né? Criando uma revolução maior, de repente já vendo o impacto disso. Morando lá pra sempre. Vamos criar a resistência estudantil eterna. Aí, vamos escrever essa fic, Lari, do Harry, né? Terminando isso em... Depois que eu terminar minha tese, eu escrevo. Beleza. A gente pode fazer em conjunto. Eu nunca escrevi fic, mas... Vai levar mais uns 10 anos. Vamos junto. Mas vamos falar então de criança, né? Exatamente, né? O nome desse capítulo, inclusive, deveria ser... Assim, suborno, eu acho assim, uma palavra assim forte, né? Mas acho que mais forte ainda seria se chamasse chantagem emocional ou então culpabilização moral, né? Ou quem sabe, talvez até abandono parental e fecho de Twitter. Acho que seria um bom nome pra esse capítulo. Eu vou defender Remus Lupin nesse caso. Eu já sabia que você ia fazer Panos isso. vão ser passados. Panos não muito carregados com veja, mas eu vou apresentar uma... Eu vou fazer uma defesa. Então, eu vou confessar que quando eu li... Sei lá, quando eu reli algum tempo atrás, quando a gente tava muito naquele negócio de todo mundo twitteiro, todo mundo lacrador, não sei o que, papapá, dizia, sim, o Lupin é um escroto mesmo, tá fazendo abandono parental, tá querendo se livrar das responsabilidades de homem numa família, tá. E assim, de certa forma isso acontece, mas eu acho que hoje, relendo também, já tendo uma visão assim, mais amoral em relação às coisas, sabe? Acho que tem essa... Acho que dá pra gente... ter agora eu tava falando de doublethink, eu tô fazendo doublethink aqui agora. Mas dá pra gente ver isso e também achar o pano pra passar. Não sei nem se eu quero usar pano, porque isso é uma palavra... Acho que nesse caso especificamente uma boa forma de dizer isso, mas achar a empatia mesmo, né? No caso, pelo que tá acontecendo. Sim, eu acho que assim... Eu acho nuançada a situação, mas eu ainda não acho que seja perdoável. O que eu não gosto é da atitude do Harry, mas eu não acho que seja legal, de todo jeito. Vou seguir sendo a twitteira da conversa. Acho que no final das contas o que ele tá fazendo não é legal. Eu não acho legal. Eu sei, eu só vou fazer a twitteira. Vocês estão passando pano! Não sei quantos milhões de brasileiros não é legal. Exatamente, não é legal que ele esteja fazendo isso. O que é legal é essa discussão que tá aqui, entendeu? Sim. O que eu acho interessante de se pensar, que assim, isso aqui é uma situação de exceção, né? Isso é uma guerra, isso é uma coisa muito séria. E você não tá falando de uma pessoa que tá completamente alheia à guerra e de repente fala, eu vou largar tudo e vou lá pra Palestina. Como certas pessoas. A gente tá falando de uma pessoa que tá no centro da coisa, né? Ele tá diretamente envolvido tanto na resistência quanto, assim, afetivamente com as pessoas que estão ameaçadas, né? Então, eu entendo, não acho que é legal ele pensar em abandonar a família, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele tenha priorizado, de alguma forma, isso, sabe? Que ele tenha pensado que é um sacrifício
que eu posso fazer, inclusive, para tentar garantir que o meu filho cresça num mundo melhor. Mas a gente sabe que não é isso então, que ele eu acho que isso é uma... Pelo menos ele não apresenta isso como argumento, né? Esse não, não é mas eu acho que é... Não é o argumento que ele usa, mas eu acho que, de certa forma, é um pouco disso. Eu acho que... Então, eu entendo, eu achava que o pano ia pra esse lado, que eu falo, eu acho que é uma situação nuançada. Mas é que esse tipo de coisa é racionalização que a gente faz. Porque ele justamente tá com muito medo, e ele não quer falar muito sobre a Tonks, ele não quer nem falar que ela tá grávida. Então, assim, a situação em que ele tá é de muito medo, muito mais dessa família que vai acontecer do que, assim, do que vai acontecer com o Harry. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele tá com mais medo do filho que vai nascer do que da guerra. E aí você racionaliza dizendo, não, eu vou lá lutar na guerra porque é muito difícil. O processo interno que ele faz é justamente de racionalizar de forma assim, o que... Não, mas calma, o Harry tá indo e ele tá indo pra uma guerra e eu preciso salvar o mundo pra esse meu filho aí que vai vir e tal. Mas no fundo, o que ele tá tentando fazer é fugir de uma situação que gera muito mais medo nele, e é trazer um filho que ele não sabe se vai ser lobisomem pra esse planeta que está em guerra. Assim, é muito mais complexa a situação dele em casa do que com o Harry. Então, você foge por uma que é menos complexa. Eu acho que se foi isso, tá realmente bem escondido no subconsciente. Porque, assim, ele jamais usa isso como... Tipo assim, não é sobre o filho dele, sabe? Nada do que ele tá falando aí é sobre o filho dele. O afastamento que ele tá fazendo... Ele não fala sobre isso. Mas é por isso que eu acho que eu não sei se a gente pode utilizar esse argumento de, tipo assim... Porque, por exemplo, eu também acho que... Desculpa até abrir uma aba aqui agora rapidinho, mas eu acho que o que ele e a Tonks fazem de lutar na batalha de Hogwarts, sendo que eles têm um filho que acabou de nascer, eu acho meio complicado. Mas vamos discutir isso lá pra frente. Sabe? Eu acho que nada é sobre eles, sobre o filho, é sobre ele. Tudo que ele fala, tudo que ele desabafa aí é sobre ele. Sim. Eu acho que essa coisa que a Tami falou, né, do medo dele ser maior, o medo sobre o filho ser maior do que o medo da guerra, é muito verdade, assim. Mas eu acho que é, de fato, uma coisa que se mistura, assim, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa que esteve envolvida nas guerras desde sempre, né? Ele esteve envolvido na outra guerra, ele perdeu muita gente que ele amava. Então, ele... Ai, não sei se é essa a palavra, mas assim, eu acho... Eu vou usar essa palavra que é imperfeita, mas enfim. Eu acho injusto, um pouco injusto, esperar que ele tenha muito claro na cabeça dele isso. Sim. Sabe? De que, tipo assim, nada mais importa além da minha família. Porque, sim, muitas coisas importam mais que a sua família. Em muitas questões, a sua família tem que vir em segundo lugar. Mas eu entendo o argumento do Harry também. Eu entendo que essa questão dele ficar puto, né, com o Lupin faz sentido. Mas aí eu ia falar uma coisa que é... O Harry o Lupin vira e fala, você... O que seu pai ia achar, né? Seu pai ia querer que eu fosse te ajudar e tal. Aí o Harry vai e lacra ele, falando, meu pai ia achar um absurdo você largar o filho dele, o seu filho, não sei o quê. No entanto, meu querido Harry, seu papai teve que ser preso numa casa para não sair e fazer besteira. Então, eu acho que o Tiago faria o mesmo. Talvez não faria o mesmo, mas eu acho que o Tiago seria uma pessoa que estaria no mesmo dilema. Gato, temos verdades aqui difíceis de engolir. Eu gosto muito de como o Harry reage aqui, porque eu costumo, e lendo eu justamente não gosto da reação do Harry, eu fico brava, mas eu acho muito condizente com a personagem, o quanto isso afeta ele, quanto ele perde o controle. Eu sou time Harry nessa. É a história dele, né? Não, você é um covarde, não sei o que. Pois é, porque eu acho que ele reage de overreact, né, assim, eu acho que ele é sempre meio impulsivo quando ele vai falar com as pessoas e tal, mas nesse sentido é muito condizente com a personagem ele ficar, né, sem chão e realmente peitar o Lupin. Mas de toda forma, a gente dá pra entender, como a Lari falou, e eu concordo, que ele mesmo ainda não tem tão claro o dilema que ele tá passando. E por isso que eu falo que eu acho que é um tipo de racionalização. Quando você tá com esse medo, você racionaliza esse medo de alguma forma e leva questões que às vezes nem são as questões que você tá com medo de fato. Então, você vai racionalizar dizendo, não, mas eu quero ajudar, eu quero estar aqui. Você vai racionalizar falando, eu sempre estou envolvido com a guerra, eu quero proteger o Harry. Você vai racionalizar de muitas formas. Mas o medo que ele tá é, de fato, de saber o que vai ser. Não, a Tonks está protegida. Ele coloca essa frase meio assim, ela tá protegida, como se essa fosse a função dele, proteger ela. E se ela tá protegida, tá tudo bem.
Esse lugar todo mental que ele tá é muito confuso mesmo. Eu acho que também tem um lance muito importante aí que a gente não pode deixar de levar em consideração, é que o fato que ele tá totalmente depressivo, né? Assim, a gente poderia dizer também que essa tentativa dele, que até o Harry fala, né? Você está querendo ser audacioso, que a Lia está traduzindo assim pra gente, acho que pode ser também uma forma de ele tentar se sabotar e tentar se matar também, né? Tipo, ele tá a fim de sei lá, tipo, acabar com essa agonia, com esse sofrimento todo que ele tava tendo. Missão suicida, né? É, uma missão suicida que, tipo, ninguém sabe o que vai acontecer. O mundo, o clima tá de, tipo assim, a gente não sabe quando que vai melhorar e eu vou tentar morrer atirando, sabe? E, porque assim, quando eu digo que eu quero até voltar um pouquinho atrás do que eu disse agora, que eu falei que, tipo, todos os argumentos que ele apresenta não são sobre o filho, são sobre ele. Não, de fato ele apresenta algumas coisas que são sobre o filho, né? Por exemplo, o fato do filho dele ser um lobisomem, poder ser um lobisomem, que é uma coisa que ele se questiona e tal, e tem medo disso e tal. Só que assim, isso não diz respeito ao fato dele estar com o menino não, né? Tipo, você acha que vai ser mais fácil o seu filho ter um problema, entre aspas, um problema de saúde, assim, e você tá ali com ele ou ele tá longe de você, né? Tipo, acho que é uma das coisas que, se a gente fosse racionalizar, não faria sentido ele não ser a pessoa que iria ajudar, ele sendo a pessoa que tem a experiência de poder, né, até realmente ter uma consciência, né, tipo assim, dizer, como é que foi e tudo mais. Justamente considerando o que ele fala, né, sobre como a sociedade trata os lobisomens, deve ter sido né? E ele sendo um ponto fora da curva nisso, né, dele ter conseguido ter uma vida relativamente normal, ele poder ser a referência pro filho, né? E de alguma forma proteger o filho. Ele ser o Dumbledore pro filho dele, né? O suficiente. Não necessariamente proteger, mas preparar, né? É porque também as pessoas que têm esse modus operandi de ser mais avoidant, né? E lobo solitário e tal, talvez esteja falando um pouquinho por questões pessoais, enfim. Tem uma dificuldade mesmo também de ter alguém dependendo de você, né? Porque às vezes a gente não quer, ou melhor, as pessoas que são assim, não querem ter alguém que dependa de si, né? Só que assim, o problema é que ele foi lá e fez, né? Ninguém mandou você não gozar fora, amado. Então assim, agora que você fez, depois do prazer, você... É meio um pouco assuma os seus BO, né? Tem que assumir os BO. Um feitiço anticoncepcional. Se ele fosse aí, gay, né? Não sei se dá pra gente dizer isso no mundo bruxo, né? Mas se ele tivesse, né? Se ele fosse o que a gente gostaria que ele fosse... Será que se você lançar um protego... Enfim, eu ia falar uma coisa aqui. Um protego uterino. Ai. Mas é isso, né, gente? Não, o que eu ia só finalizar pra dizer é que, primeiro, isso mesmo, assuma seus BO, sabe? Então, eu entendo tudo que tá se passando pela cabeça dele, mas querendo ou não, o que o Harry fala também é verdade. Volte para casa e assuma seus BO. E a última coisa que eu queria comentar é que ele fala que é meio que a primeira vez que isso acontece, né, na humanidade. Nunca antes na história desse país tinha nascido uma criança lobisomem. E eu não sei estranho, se isso pode ser... Eu não gosto muito dessa parte da narrativa. Não me parece muito factível. Eu acho que isso deve já ter acontecido em outros contextos. E eles só não têm registro, talvez eles só não né? tenham conhecimento, né? Não deve ter registro. Porque também tudo em Harry Potter tem que ser o primeiro. O Harry é o primeiro, não sei o quê. Depois ele é o primeiro, não sei o que lá. E depois você é o mais, não sei o quê. Mas assim, eu concordo. Eu acho que não é muito factível. Acho que muito provavelmente isso aconteceu. Acho que faz sentido ele não ter conhecimento. Mas acho que, de fato, é uma coisa que me parece meio impossível nunca ter acontecido. Assim. Ainda mais se os lobisomens forem pessoas agressivas, como eles costumam dizer que eles são, né? E isso eu também acho que fala um pouco do medo dele. Talvez ele realmente não tenha conhecimento, mas essa informação não seja muito confiável. Ele só tá com muito medo, assim, gente, como assim? Eu nunca vi uma outra criança nascer. Ela nasce lobisomem ou não nasce? E aí reflete um pouco do que ele tá sentindo também. Mas assim, o Ted, ele não nasce lobisomem, né? E meio que não se sabe se isso foi um acaso, né? Se foi uma questão de puro acaso, se ele poderia ter nascido lobisomem ou não. E como o Lupin fala que não se tem registros, né, disso, a gente não sabe também se uma mulher, né, grávida, que fosse lobisomem, né, se ela ali pela coisa ali do útero e tal, né, talvez isso teria uma influência maior, será que o útero se transforma junto? Que loucura, né? Que a contaminação se dá pela mordida, né? E a lenda do lobisomem ela é muito mais antiga. Então, eu acho que teria que investigar um pouco para ver como que a lenda
funciona ao longo das mas eu gerações. fico pensando que, dentro do assim, universo da Rowling, ela Na criou lenda ali que eu saiba só existe lobisomens, né? Não existe lobis-mulher. Mas no mundo do Harry Potter tem lobis-mulher. Porque é meio que pensando de forma mais científica, assim, né? Pro Lupin transmitir essa condição pro filho dele, isso teria que ser algo que fosse transmitido pelo espermatozoide, assim. Que fosse genético do gene, né? Fosse uma parada genética. Sim, mas a questão e tal. da contaminação é que é o que acontece com o Gui. Tem a contaminação sanguínea. Então, não necessariamente é genética, ela é sanguínea. Aí, por isso que a questão de ser possivelmente, se for pela mãe, isso poderia acontecer e pelo pai, não. Então, é isso que eu tô falando. Por ser o Lupin, talvez não tenha acontecido por causa disso. Mas se fosse a mãe, considerando que a criança ali dentro do útero, né, tem uma troca de sangue, fluidos e tal, aí a contaminação talvez isso possa acontecer, né? E aí fica o questionamento mórbido de que, vamos dizer que a mãe é lobisomem, engravida, falar grávida. Se essa criança for contaminada ainda no útero, na lua cheia, ela se transforma dentro da barriga da mãe? Então, pensei nisso. Antes de nascer? E ela mata a mãe? Acho que não, que não tá nem formada. Como é que... não, acho que não. Não, mas aí a mãe se transformaria também. Mas aí fica os dois lobisomens ainda no útero? Russian Doll de lobisomem. Pois é, então, confuso. Muito confuso essa história de gravidez lobisômica. E também a gente não vamos esquecer que a questão... assim, a gente tenta racionalizar com a questão do sangue, o genético, mas no final das contas pode ser uma maldição, né? Tipo, uma maldição que pode se passar através do sangue. Sim, mas é uma maldição sanguínea. O princípio é esse. É por isso que o Bill, ele não vira lobisomem, porque ele não foi mordido diretamente, mas o sangue deles contamina. Então é uma maldição, mas ela é sanguínea necessariamente. Você não consegue transformar alguém em... Não é uma maldição mágica no sentido de você conseguir transformar alguém com um feitiço ou coisa do tipo, né? Tipo isso. É tipo o Maledictus, né? Só que é o Maledictus que tem uma condição específica da lua cheia. Mas ele não herdou o lobisomem do pai, né? Mas, felizmente, ele herdou o metamorfomagismo da mãe, né? E ele muda o cabelinho dele, é muito fofo. Não, lacrou. Ele ganhou na loteria. Tem um filme brasileiro chamado As Boas Maneiras, que é um filme que conta a história de uma mulher que contrata uma enfermeira pra ser babá do filho dela. Só que ela ainda tá grávida. E aí, tipo, a mulher tá lá meio que acompanhando o resto da gravidez e tal. E vai ser babá do menino quando o menino nascer. E aí o menino nasce um lobisomem. E é isso. Esse filme é muito bom. Tem uma cena horrível de um gato morrendo. Então, se vocês tiverem gatilho, não assistam. Oh, não. Mas é muito bom. Se tiver gatinho, não assista. Literalmente. Mas é muito bom. É com a Marjorie este ano. E... Enfim, lembrei desse filme por causa da nossa conversa. Se eu não me engano, talvez seja um spoiler, se eu não me engano, no nascimento do filho a mãe morre. E ela meio que vai definhando ao longo da gravidez, sabe? Porque ele tá meio que consumindo ela. Uma coisa meio Bela, grávida, em Crepúsculo. Olha só que eu tava demorando pra aparecer uma referência dessa. Pois é, gente, e a Tonks, ela devia estar tão animada, né? Que ela tava toda alegre da última vez, mudou até o patrono dela. Acho que ela deve estar completamente desolada com essa sumida, né, vamos dizer assim, do Lupin. Não sei se ele já sumiu de vez com ela. Mas imagina, né, como é que deve ser. A gente tá falando aqui do Lupin, mas vamos pensar também na mulher, né? Já foi abandonada neste momento, com a barriga cheia. Na madrugada. O Lupin saiu pra comprar cigarro. Exatamente. E não atende o celular. Ela manda patrono mensagem. Ela manda o patrono que é a imagem dele transformada. E ele não responde o celular. Eu acho interessante também nesse capítulo, porque eu vou comentar com vocês aqui uma leseira, momento de leseira meu. Vê assim, quando eu li esse capítulo de novo, o nome dele é O Suborno, e na capa do livro que tem cada capítulo, né, mostra o Lupin, né? Ele, tipo assim, desabafando, acho que com o Harry, a imagem, né, que a Mari Grandpré fez de cada início de capítulo, e a desse capítulo é o Lupin. E aí eu associei de alguma maneira... como o Lupin está feio nessa ilustração. Pra mostrar, né, que ele tá passando por essa barra. Vocês acham que é fácil abandonar o filho? Vocês acham que os homens que abandonam seus filhos, eles, né, fizeram isso porque eles estavam a fim de... Ir numa aventura. Ir numa aventura aí. Mas, enfim. E aí eu vi associei, né?
o Lupin, o suborno. E aí, eu achava que na realidade o suborno se referia ao Harry ter dado essa enquadrada no Lupin, né? Colocado ele contra a parede, chamou ele de covarde, que é uma coisa que você jamais deve fazer com Grifinórios e o Snape, porque eles odeiam isso. Eles se importam de fato com o sentido dessa palavra. Tipo assim, e no final ele ainda fala mais ou menos assim, e se eu fiz isso e o importante é que deve ter dado certo, porque ele deve ter voltado pra ela, ou se ele voltar pra ela vai dar certo. E eu fiquei na minha cabeça, só que isso não tem nada a ver com suborno, né? Isso seria Chantagem. blackmail, chantagem, exatamente. Porque na realidade, obviamente, o suborno desse capítulo é o que acontece com o medalhão. Mas, falando sobre a chantagem mesmo, né? Que no caso que o Harry faz, que eu nem sei se ele faz isso de fato com essa frieza, né? De imaginar o que poderia dar como resultado. Eu acho que ele realmente só tava venting mesmo, tava só desabafando lá e sendo honesto com o que ele realmente achava sobre aquilo. Mas eu acho legal esse momento de ele depois ficar assim, tomara que pelo menos sirva pra ele voltar pra ela. E serviu, né? Foi um blefe. Aliás, não foi um blefe porque ele fez isso de forma... ele fez impulsivamente. Não planejado. Né? Ele fez porque deu vontade. Aí depois ele faz também meio que pra justificar, assim, mas... Aí então tudo bem, né? Se ela voltar e tal. Parabéns, Harry. Você juntou uma família de novo por alguns meses. Ele fala assim, eu sei, mas se isso fizer voltar para Tonks, terá valido a pena, não? E aí a narrativa fala, ele não pôde evitar o tom de súplica em sua voz. Então eu acho que o que acontece é que ele explode com a situação, que é uma situação que, né, atinge ele de forma muito pessoal. Mas apesar dele não ter... dele sustentar a posição dele, eu acho que ele imediatamente meio que se arrepende do tom, sabe? Porque ele, né, fala, seu covarde, o menino vai embora. Então, ali naquele ponto do conflito, você realmente dá uma... Eita, acho que exagerei. Talvez seria o caso dele, ter uma conversa com o Lupin sobre isso, né? Só que ali, no calor do momento, acabou virando uma discussão e tal. Então, eu acho que esse tom, a fala dele tem esse tom mesmo de tem um gostinho de arrependimento, assim. Sim. Tanto é que ele fala também no capítulo que ele se arrependeu de ter falado aquilo, né? Ele também acha que ele não deveria ter falado. Ele agiu no calor do momento. Mas é curioso ver também, né, como que a própria figura do Lupin muda um pouco de lugar, né? Na relação com o Harry, assim. Porque o Lupin, ele sempre foi uma figura de autoridade pro Harry. Só que a partir do momento que ele deixou de... E ele foi uma figura de autoridade muito forte, só que por muito pouco tempo ali, né? Ele foi professor, de fato, do Harry por muito pouco tempo. E depois ele se tornou um referencial, né? Amigo dos meus pais, amigo dos Sirius, não sei o quê. Então vira uma figura de autoridade, meio que um mentor, assim, né? Só que acho que esse momento aqui mostra um crescimento do Harry, né? Um amadurecimento do Harry. Em que ele tá... E meio que ele tá quase que nivelando com o Lupin, assim, né? Chega um momento em que ele é mais maduro que o Lupin nesse aspecto. Então, é quase como se eles estivessem se tornando... pares, né? Isso, meio que... Iguais. Enfim, vira uma relação mais de amizade do que de fato de... Embora tenha, assim, respeito, admiração. E eu acho muito mas legal, não tem mais só essa pra hierarquia, complementar, exatamente. que daí tem... Quando ele vai falar alguma coisa, quando o Lupin pergunta o que eles vão fazer, e ele fala, não, Remo, eu não posso te falar. Eu gostei muito dele usar o primeiro nome do Lupin, que simboliza muito isso. Porque agora eles estão conversando de igual para igual. Verdade. Bem observado. Isso passou por cima da minha cabeça. E falando em hierarquia, né, patente, essas coisas, isso também me traz o questionamento sobre a estratégia do Dumbledore, né? Tipo assim, é uma provocação na realidade, né? O Dumbledore, será que ele planejou bem essas frentes dele? Tipo, o que cada pessoa faria, né? Ou será que o trio tinha que ficar junto? O Dumbledore escolheu essa missão dar pros três porque, tipo, é o que é mais conveniente pra história. Tipo, será que o Dumbledore podia ter planejado melhor a organização dessa missão? Porque, assim, o Lupin, ele fala nesse capítulo que eu conheço magias que vocês jamais conheceriam, né? O Lupin, ele tá querendo vender o fato de ele poder entrar. E eu acho que se não fosse pelo fato de ele estar abandonando a Tonks, faria até sentido eles terem um Lupin com ele. Tipo assim, seria uma pessoa ali que poderia ser muito útil mesmo. E não só ele, como outras pessoas, né? Só que a narrativa quer que o trio brilhe, né? Então, o que vocês acham mas eu acho que o que o Dumbledore fez foi... ele passou pro Harry todas as informações. Assim, tem um cara que acha que você é a maior ameaça no mundo pra ele. E esse cara é o cara mais poderoso do planeta.
Então você vai ter que fazer alguma coisa sobre isso. E assim, você tem 2 amigos, esses amigos vão estar lá com você. Então fala pra eles também. Eu acho que não foi tão planejado no sentido de quais são as frentes, mas mais no sentido de eu vou passar para o Harry o que ele vai precisar fazer e o Rony e a Hermione vão estar lá. Não tem como evitar. Meio que o Harry passa a decidir, né? Então, pois é. E aí essa parte meio fica que fica ambígua, a critério dele, quem ele vai incluir no plano ou não. Assim, de fato, o Harry tá ligado com o Voldemort diretamente, né? Não tem pra onde correr. O Harry é uma peça importante. Mas ele colocar no Harry todos os ovos, entendeu? Sim, mas aí eu acho que até falta um pouco de maturidade, porque o Dumbledore fala pra ele, ninguém mais no mundo, eu acredito, o Dumbledore acredita, no caso, sabe sobre as Horcruxes. E não é muito bom que mais ninguém saiba, porque justamente não é uma informação que se todo mundo tiver, né, pode prejudicar até a maneira de destruir. Então, essa informação específica, o Dumbledore fala, Harry, não conte pra mais ninguém. Mas todo o resto, aí o Harry poderia realmente escolher quem estaria do lado dele. Exatamente. Tipo assim, ou então... Mas eu fico imaginando assim, que de repente o Dumbledore... Claro, ele não sabia que ele ia morrer naquele dia especificamente, né? Mas ele tava se preparando pra morrer. E tanto é que ele deixa o testamento e tal, não sei o quê. E eu acho que ele poderia, assim... Claro, a detrimento da graça e da aventura da história, deixar as coisas um pouco mais fáceis e deixar o pessoal mais encaminhado da ordem. Talvez pra sabe, colocar pessoas que sejam de fato adultas, responsáveis por coisas, não só um trio de adolescentes? Sim, eu entendo, mas como que você bola qualquer tipo de plano de ação sem falar das Horcruxes? É muito complicado mesmo. Então, por isso que eu acho que ele passou pro Harry e talvez confiou demais no Harry ser maduro, né? Pra lidar com essa informação. Mas a ideia era que ele lidasse com essa informação depois. Então, gente, vamos falar de coisa boa, né? Vamos fazer um bolo bem quentinho pra gente levar pro nosso vizinho, né? A gente já quer dar uma espiadinha pra ver o que eles estão aprontando na casa nova deles. Vamos fazer aqui uma espiadinha nos Dumbledore. A gente vai abrir aqui esse jornal que tá mais pra um tabloide, né? Pelo amor de Deus, né? Que tipo de jornal é esse que fala sobre a vida pessoal do... Não, mas é uma publicação especial com um capítulo do livro. É verdade. É uma propaganda pro capítulo do livro, né? Mas o que vocês acham nesse momento fofocalizando? É um book trailer. Que a gente tem, né? Conforme eles vão seguindo no jornal e aprendendo todas as atualizações do mundo bruxo, o Lupin vai embora puto e deixa o jornal pra trás. E o Harry, né? Pra esparecer desse momento de fúria, resolve ler o jornal. E lê o engano, né? Que ele vai ler o jornal fascista que tem uma publicação aí da Rita Skeeter. E a gente tem o quê? Né? Esse momento de saber o que aconteceu com os Dumbledore. A gente vai começar a entrar nos segredos de Dumbledore. E um detalhezinho que passou assim, bem rapidinho, mas eu amei na descrição dos Dumbledore, é que a Kendra, a mãe do Dumbledore, ela tem traços norte-americanos, né? Acho que é bem legal no caso, nativos norte-americanos, né? Dos povos originários de lá. Eu achei muito legal saber que o Dumbledore tem sangue não só americano, como indígena também, né? Sim. E eles se mudam pra um lugar, né? Um dos vilarejos bruxos que existem, né? Não tão grandes contra o Hogsmeade, que é o Godric's Hollow, que, olha aí, não foram vizinhos separados por algumas gerações, Harry Potter e Albus Dumbledore. E deve ter pouquinhos, né? Porque não imagino que seja uma coisa muito... Os bruxos não são uma população muito expressiva, né? Então deve ter poucas opções. Se você ficou mal falado você tem poucas outras opções de outro lugar que você pode ir viver. Tem poucos vilarejos que são exclusivamente bruxos e justamente poucos são mencionados. Mas uma das coisas até curiosas que esse capítulo traz, e a gente já deve ter falado em Ordem da Fênix, mas eu vou falar de novo, que é muito curioso que o Lago Grimmauld seja no meio de uma rua de trouxas, né? Sim, é isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar também. Porque assim, eles ficaram mal falados em todos os 6 vilarejos que existem. Então eles não tinham mais escolha e precisaram ir para um bairro trouxa. Essa é a explicação. Exatamente. Eles fizeram que nem o Dumbledore, né? Só que os Dumbledore só se mudaram uma vez e depois foram presos. E morreram. Ai, que alegria. Mas sim, isso fica claro que vilarejo exclusivamente bruxo, ou lugares que tem só população bruxa vivendo, são muito poucos. Sim. E assim, deve ser um certo conforto, né? Que você tem pra você viver a sua cultura de uma forma um pouco mais aberta, né? Imagina que deve que opressão. Sim, mas justamente deve ser bem perigoso, né? E deve ter muito controle do ministério e as coisas todas. Não deve ser escondido. Tem alguns critérios. Daí dificulta que realmente tenha muito mais, né?
Mas pelo menos suas crianças bruxas vão brincar com outras crianças bruxas. Já pensou a sua criança bruxa ficar brincando com aquelas crianças trouxas? Credo. Não é brincadeira, tá, gente? Eu não sou... como é que é? Anti-trouxa, até porque sou trouxa. Supremacista bruxo. Repassa. Aquele seria bem a cara do bolsonarismo, né? A pessoa ser trouxa e contra os trouxas. É o que mais tem, né? Mas enfim. A gente vai estar tendo. Mas aí a questão de você estar vivendo num vilarejo só bruxo é que daí você também tem os bruxos fofoqueiros que vai ficar futricando na sua vida. Exato. E vai ficar querendo saber o que tá acontecendo ali com a sua filha que você tá escondendo. Batilda Backshot era uma das futriqueiras do bairro, bruxo. E não Exatamente. contente em futricar e ficar querer saber da sua vida, ela vai trazer um fascista pra morar do seu lado e se apaixonar por ele. Olha aí, olha ela. Olha que loucura. Mas assim, né, gente, é porque a Batilda, ela é, como todo bom historiador, uma grande fofoqueira, né? Porque você sabe que, na realidade, o que motiva as pessoas a cursarem história é saber das fofocas que tem na história. Tipo assim, a menina, tu não sabia que o Alexandre, o Grande, ixi, aquilo ali é mais rotado que o não sei o quê. Aí tu fala, não sei quem é fulano de tal. Ana Bolena, puta, certeza. Ela vivia de conversinha com o fulano de tal. Então, assim, são os fofoqueiros originários, né? Os historiadores. Então, eu acho muito interessante esse momento aqui de a pessoa que vai fazer a fofoca barra história ser a escritora do livro de Hogwarts. Mas aqui a Rita, então, revela que a fonte dela é a Batilda e é que ela é a fofoqueira que conta todas as coisas. Que tinha uma filha lá estranha, que ficava escondida, que não sei o quê. E aí ela planta essa dúvida de que será que tava escondendo a criança? Será que ela que matou? Tem todo esse babado aí. Tava escondendo a criança. Quase a mulher da casa... Como é que é o nome do Abandonada. Mas vocês acham que a Kendra... Ela tava escondendo a Ariana porque ela não queria que as pessoas vissem a Ariana, porque ela também tinha uma vergonha dela? No trecho do livro da Rita, ela sugere que a Ariana era um malogro, né? Só que a gente sabe que esse não é o caso. Então, ela cria toda essa narrativa ali em torno dessa história, que é também o que daria para deduzir, né? A partir das informações que a Batilda tinha também, sei lá. Mas ela cria essa narrativa ali de que a Kendra, na verdade, era uma mulher orgulhosa, não sei o quê, que ela tinha vergonha de ter uma filha que não era bruxa e tal. Sendo que, na verdade, a gente sabe que a história é outra, né? A gente sabe que eles foram pra lá porque porque a Ariana foi atacada e se tornou obscuros, né? Então, todo esse segredo em torno da Ariana não tem a ver com vergonha, tem a ver com uma força ali que elas não sabiam muito bem como controlar, né? E um cuidado especial que precisava ter com essa força. Exatamente. E justamente a questão da proteção tem a ver também com proteger ela de ser utilizada, de pessoas que queiram estudar, descobrir. O falatório seria muito pior se as pessoas soubessem a verdade, eu acho que é isso. Porque eu acho que ela se tornaria vulnerável de muitas formas, né? Exato. Ela se tornaria vulnerável por estar exposta e aí ela poderia se machucar outras pessoas. E ela poderia também estar vulnerável justamente a isso que você falou, assim, sendo um fenômeno, né, que se sabe muito pouco sobre, ela poderia se tornar um alvo de pessoas querendo entender o que é aquilo. E ela era só uma criança, né? Uhum. Então, é uma proteção ali para ela não virar tipo um rato de laboratório também, né? Exato. Isso me leva a pensar por que eles decidiram ir para um vilarejo bruxo, né, em vez de tentar se esconder num vilarejo trouxa, alguma coisa assim. Talvez pode ser porque, de alguma forma, ela achava que, pelo menos se desse alguma merda, ela talvez pudesse ter mais ajuda. Eu acho que é porque onde isso aconteceu já foi num vilarejo trouxa também. Gente, né? Posso fazer uma pergunta que vai fazer um plot twist do episódio, mas que, assim, veja, rastreador. As crianças que têm obscuros têm rastreador e elas não recebem notificação do ministério que elas estão fazendo magia fora da hora? Eu acho que antes de você entrar em Hogwarts, as magias que acontecem... é verdade, tá. De forma... É verdade. De forma... Rastreador só depois que você entra na escola. O Harry não recebe antes. Acho que não é registrado. E agora começou a me bugar essa informação. Eu falei, será que eles não detectam, então, que ela tá o tempo todo explodindo com a magia dela? Acho que não.
Todo tempo, todo explodindo. Opa, bateu outro pico de explosão aqui. A gente fala alguma coisa? Aí, Mas eu acho que isso... né? Não, espera ela fazer 11 anos, a gente fala. Mas eu acho que isso que você falou, Cody, tem a ver com o fato de que o ataque com a Ariana aconteceu no momento em que ela estava no lugar que tinha trouxas, né? Ela foi atacada por trouxas. É verdade. Então eu acho que já eu acho que a busca por um lugar 100% bruxo é meio que uma tentativa de evitar pelo menos esse tipo de incidente, entendeu? Mas eles estão vindo também, eu sei que não é bem um contra-argumento que você falou, até porque eu concordo, mas eles não estão vindo de um lugar que é totalmente trouxa, né? Eles vêm também de outro vilarejo que era bruxo, que tem... Eu esqueci o nome, mas provavelmente tinha trouxas perto, né? Não era um vilarejo misto? Não. O outro lugar era outro vilarejo bruxo. Pelo menos, deixa eu ver, de acordo com a wiki que tá dito aqui no Deathly Hallows 11, The Bribe, e 16, Godric's Hollow, capítulo 16, diz assim: Mold on the Wold was home to a number of wizarding families. Mas não diz que é apenas. Não fala, Living in hiding alongside muggles. Então era uma coisa meio... Tinha muitos bruxos, mas não só. Então Godric's Hollow também tinha muggles? Não, então, eu acho que tem alguns vilarejos que são exclusivamente bruxos, mas são muito poucos. Eu acho que Godric's Hollow é um deles. Tanto que eles têm lá a tumba dos três irmãos, com o símbolo das relíquias e tal. Acho que não tem acesso a trouxas. E tem uma estátua dos Potter. Mas parando pra pensar, tem uma coisa que é meio escondida, não tem? Umas coisas assim que alguém veria uma coisa diferente e eles veem um pessoal passando que não podia não ser bruxo. Enfim, agora eu acho que faz sentido imaginar que na realidade todos eles têm alguns trouxas também, assim. Mas... Enfim. Pode ser que não, também. Mas eu comprei, Lari, a sua... Realmente, se ela já tinha sido, né... É meio que tipo atacada. assim, vamos evitar pelo menos esse problema. E lidar com os outros que não tem como a gente prever antes de acontecer. Mas você, ouvinte, quando algum historiador, entre aspas, né, te oferecer bolo na sua casa, você sabe, né, que ele quer uma fofoquinha quente. Não abra a porta para os historiadores. Mas, gente, vamos para os finalmente, então? Vamos, adoro. Antes da gente chegar neles, né, vamos só dar um giro nos assuntos mais avulsos desse capítulo, né, começando com o momento triste com tensão, né, do trio. Eles ficam lá aguardando o momento do monstro voltar. Exatamente. E, coitados, eles não têm comida, né, coitados? Só tem pão bolorento. E a Hermione não consegue. Não tem a habilidade da dona de casa do lar, da mulher do lar. É verdade. Né, recatada. Não é, infelizmente não é. Aposto que a senhora Weasley saberia resolver esse problema. Exatamente. E aposto que a senhora Weasley fica olhando pra eles e fala assim: meu Deus, uma menina dessa não sabe nem transformar um pão. Isso que eu arranjei pro meu filho. Isso que arranjaram pro meu filho. Meu filho, essa menina não é pra você, não. E por falar nos dois, eles estão numa dinâmica muito aí, né? De tipo, eles estão cheios de discussãozinha, meio de casal, assim, essa dinâmica meio de tensão. Mas também o Rony tá super protetor, né? Exatamente. Um momento eles estão brigando em tapas e beijos, né? Eles estão brigando porque a Hermione quer ler o livro do Dumbledore. E o Ron fica brincando com a luz, não deixando ela ler, né? Eles ficam nesse negócio que eu achei muito legal. Essa dinâmica com as duas relíquias, né? Que o Dumbledore deixou pra eles. E é muito legal como que isso encaixa nesse sentido aqui. E o fecho do Rony de volta também eu acho muito bom. Que ela fala assim, sim, mas você não tem uma coisa útil pra ficar fazendo enquanto isso? Aí ele, ler um livro de contos de fada? Ela, meu amor, foi o Dumbledore que deixou isso aqui pra mim. E ele fala, sim, querida, foi o Dumbledore que deixou isso aqui pra mim também. Mas infelizmente, o Hermione você levou em cima de lacração. um fecho. E Exatamente. tem um momento nesse capítulo que é o terror do Luís, que é... Exatamente. O momento em que quando o Lupin fala, né, o registro dos nascidos trouxas e tal, o Rony vira e fala, não, mas eu posso falar que você é minha prima. Você aprende a minha árvore genealógica. Ele tá muito protetorzinho. Nesse momento, o Luís treme nas bases com essa possibilidade. Mas eu acho muito engraçado também como que o Rony, voltando mesmo naquela coisa da inocência deles, né? Dele pensar nessa saída, a Hermione tem que pegar na mão dele e falar, meu bem, eu sou amigo do Harry Potter. Eu posso ser a pessoa com sangue mais puro desse lugar, que não adianta porra nenhuma, eu tô fodida, né? Não tem muito o que fazer nesse caso.
Mas voltando aqui rapidinho na questão do pão, né? Às vezes eu fico pensando, né? Gente, eles esquecem totalmente tal qual o Voldemort, eles esquecem e subestimam completamente os elfos domésticos, né? Porque assim, beleza que o monstro tá numa missão ainda atrás do mundungo, mas tipo assim, chama ele 2 segundos pra ele aparatar rapidinho e te arrumar uma coisa pra comer, sabe? Não Mas, custa gente, nada. coitado do monstro que já tá assim, entendeu? Sumiu de casa. Onde que ele tá dormindo? O que ele tá fazendo? Aí você chama ele pra quê? Não, tira um cochilo porque você tá há 3 dias fora de casa. Não, faz um pão aí pra mim. Mas é porque eles não podem sair, entendeu? Eles não podem sair. E eles estão pensando com essa mentalidade de quem... de repente eles não querem ficar pedindo ajuda. Não sei se eles querem ou não querem. Eu só acho que também não é a melhor solução. Mas eles estão com fome. O que eles vão fazer? Ele vai sair pra comprar pão? Funções do elfo doméstico. Vida na guerra é assim, você vai passar fome. Entendeu? Você vai ter os seus momentos de Mas dificuldade. tendo alguém pra te conseguir fome aparatando rapidinho, entendeu? Não sei. Pra mim, o estômago fala mais alto, qualquer moral, qualquer coisa. Nossa, eu queria... Eu tô aproximadamente... A gente tá gravando há umas 2 horas e pouco. Eu tô aproximadamente 1h30 pensando no estrogonofe que eu vou fazer. Olha aí. Falando nisso, o monstro é um excelente cozinheiro, né? A gente vai ver isso no próximo capítulo. Também temos outros momentos avulsos nesse capítulo, como, por exemplo, o quadro da velha chata, né? Que continua chata. Nunca descansa, aquela já deu, racista. né? Já deu pra mim também, né? Gente, pelo amor de Deus, corta. Não dá pra tirar o quadro da parede? Corta o canvas. E tira, velho. Ou então queima. Mete fogo nessa fudida. Que nem ela tacava fogo na cara das pessoas da peçaria. Ninguém merece. Eu entendo vocês acharem muito chato. É chato. Mas eu gosto. É que nem, pra mim é a mesma coisa que o Pirraça, que a Lari não gosta. Eu gosto de do nada, assim, a narrativa tá muito séria e muito, tipo, não, porque guerra, porque looping e abandono parental, e de repente um quadro berrando. Lembra a gente que a gente tá num mundo que é fofinho, que é mágico e que, sei lá, eu gosto. E que tem racismo e várias mas assim, que tem eugenias. Que você tá numa casa que você tem que falar pra um espectro que você não matou o Dumbledore e encarar um quadro berrando. É legal, eu gosto. É verdade, compõe mesmo. Eu não tiraria não, mas eu precisava desabafar também, que ninguém aguenta mais essa velha filha da puta. Eu lembro até que vocês falaram alguma coisa no capítulo que ela apareceu lá em Ordem da Fênix, que era uma piada muito engraçada, mas eu já esqueci. E, enfim, se alguém lembrar, mande lá no Metendo a Colher, no feedback. Eu lembro que a gente mijava de rir, que alguém falou alguma coisa errada que ela dizia. Não sei se é a palavra pra mutantes. Mutantes! Você lembra, Lari, dos mutantes? Enfim. Do nada o X-Men. Mas... Eu queria fazer uma menção honrosa a mais um representante do grupo de personagens cuzões, porém honrados. Que é o Scrimgeour. É um cuzão? É um cuzão. Era, né? Porque morreu. Mas foi fiel e não entregou o Harry. Sensacional. Eu ainda tenho muitas controvérsias sobre o Scrimgeour ser um cuzão. Ele é meio cuzão. Meio cuzão. Ele é um cuzão procedural. Ele é tipo aquele cara que é militarzão, assim. Então ele pode ser cuzão, mas ele tem ali o... Eu não entendi que defesa foi essa, Tami. Não, mas é porque assim, você tá tem que tentando parar pra ajudar pensar. ele? Não, é que tem pessoas que são reacionárias. E tem pessoas que são regradas. Elas estão tipo... Como eu vou dizer? Por isso que eu falei militar, aquela visão meio estrita das coisas. Ela não é reacionária, ela não vai querer trazer o mundo pro caos. Ela só quer que as regras se cumpram. E eu acho que ele é meio essa pessoa. Acaba sendo cuzão às vezes? Acaba. Mas é outro perfil, sabe? Eu não acho que ele seja uma pessoa ruim ou coisa do tipo, assim. Eu acho que ele realmente foi um ministro ali, necessário no momento que ele foi, mas o trato dele com o Harry é muito complicado, né? Aquela coisa dele tentar fazer o Harry ser, tipo, garoto propaganda do ministério e tal. Então ele tem uns momentos bem cuzões. Mas aí assim. ele tá sendo pragmático politicamente. Eu entendo o Harry achar ele ser cuzão por isso, mas ele tá tentando ser pragmático. Eu acho que a comparação da Tami com a questão do exército é bem pertinente, porque eu acho que ele é um homem com uma missão, né? O objetivo dele é, tipo assim, acabar com os comensal. E ele vai fazendo as coisas aí, tipo assim, não tá muito preocupado com isso, é o que eu falei, ele acaba sendo cuzão, mas por consequência, não por reacionarismo. Mas, assim, ele não se entregou no final, né? Porque ele manteve na missão, que era
salvar o mundo. Morreu do Voldemort. gritando, mas não entregou a localização do Harry, que também não teria ajudado muita coisa, né? Se ele tivesse falado que o Harry tava ali. Enfim. Não, é porque a última vez que morreu. ele tem notícia do Harry, o Harry tá na toca, né? E aí, Ele tem essa informação. ao não entregar a informação de que o Harry estava na toca, ele protege os Weasley. Porque, É verdade. de fato, eles chegariam Senão lá e não o Voldemort ia encontrariam o torturar Harry. os Weasley, né? Não, e ele eles não protege o próprio encontrariam Harry, o Harry. porque no momento em que ele caiu, o Harry ainda tava lá, ele desaparatou depois. Acaba não tendo uma proteção na prática, porque o Harry sai de lá imediatamente, né? Ele Mas morreu porque achando que ele estava protegendo o Harry. Sim, e porque A intenção Kingsley dele era proteger o avisou Harry. eles antes dos comensais chegarem lá. Mas o ponto Não, é que então, se ele sim. tivesse entregue e aí os comensais chegassem lá, ele iria pegar o Harry. Sim, mas a questão que eu tô dizendo é, partindo do pressuposto de que o Kingsley avisaria de qualquer forma, o fato dele não ter falado a localização do Harry foi feito, ele não falou com a intenção de proteger o Harry. Sim. Mas na prática, não protegeu especificamente o Harry, porque o Harry saiu de lá imediatamente. Mas protegeu os Weasley porque não associou eles a estarem escondendo o Harry naquele momento. Mas bem que o Voldemort podia ter torturado os Weasley assim, só pra garantir, né? Podia, né? Podia. Ele tava se sentindo Mas particularmente ele não bonzinho. torturou os Weasley, ele torturou os Tonks. Que inclusive não morreram, né? Ele não quis... só quis torturar mesmo, mas eles sobreviveram. Passam bem. Foram torturados, mas passam bem. Sim. Que alegria. Interrompemos nossa programação para um reclame comercial. A Mondongo, empreendimentos totalmente legítimos e absolutamente sem qualquer procedência duvidosa, tá cheia de novidades. Se liga aí. Brasil, vem conhecer comigo o maior fornecedor de bugiganhas aqui da Travessa do Tranco, da Rua do Tranco. Adoro! Peças no varejo com preço de atacado, Brasil, vindo de lá, hein? Das mansões das famílias mais influentes e hoje mais decadentes. Adoro, Brasil! Tem quadro de todos os tamanhos, tem esses aqui dessa senhora bafônica. É isso aí, senhora. Tudo pra você aproveitar. Fazendo a rapa na mansão dos Blacks. Liquidação total, Brasil. O Brasil do Brasil são os Black dos Black. Tem caixinha de música ótima pra insônia a partir de 2 galeões. Adoro o Brasil. Tem escolar medalhão aqui babadeiro pra você ficar linda. E a partir de 9 ciclos e 99 nukes. Várias peças, vários modelos. Tem destroyed, sem destroyed. Todos com pequenas avarias que deixam, o precinho, olha lá, bem baixinho, Brasil. Tem esse colar medalhão aqui, babadeira, pra você ficar linda. Energia lá em cima. E o alto astral, contagiante. É aqui mesmo, Brasil, Hogwarts, Londres, Hogsmeade. Todo mundo é o Brasil, é Hogwarts de Hogwarts, é Londres de Londres. Travessa do Tranco, da Travessa do Tranco. Hogsmeade. Todo mundo, todos de mel, da dedo de mel, todo mundo tá aproveitando. Aproveita essa maravilha, Brasil! Retornamos agora à nossa programação normal. Então, né, falando em tortura, essa coisa maravilhosa, a gente vai seguindo então para o nosso momento. Avada Kedavra! Então, nesse momento Avada Kedavra, que é o momento em que a gente fala coisa que a gente não gostou do capítulo, que, enfim, deixou a gente muito mal, eu vou perguntar inicialmente pra você, Tamiris Garcia, o que você mais detestou? Eu queria comentar o finalzinho do capítulo, que é quando o monstro acha o Mundungo e ele acaba contando o que aconteceu, porque daí, assim, a gente só tem ali um mix de pessoas mesmo, né, péssimas. menina? Tem um Mundungo nesse capítulo. Pois é, o Mundungo assumindo que roubou a casa e que foi roubado pela Umbridge. Então, assim... ele foi extorquido, né? O suco do Avada Kedavra são essas duas personagens. Se você der o Avada Kedavra no ângulo certo, você acerta os dois. Você pega os dois, assim, chaplay. Exatamente. Então, meu Avada vai, assim, especificamente pra Umbridge
confiscando o material do Mundungo que já era roubado e que tá, assim, Agora, essa parte gente, aí é só lameira. E a Umbridge? A Umbridge fazendo o rapa nos camelô. Teoricamente, ela não é uma Gente, a Umbridge é o terror da Beatriz do BBB. Ê, Brasil! Lá vem a Umbridge, corre! Mas enfim, minha lavada faz cevada dupla, especialmente pra Umbridge, mas pra essa situação tóxica do final do capítulo. É o momento trato feito, né? Que a Umbridge sai pelos lugares que vende coisas de famílias de prestígio pra tentar agregar algum prestígio pra ela, né? Porque o que seria você comprar coisas de famílias influentes se não fosse pra trazer um pouquinho dessa influência pra sua casa, não é mesmo? Uhum. E o seu Lari, o que você detona, destrói? Eu acho que eu vou fazer coro com a Tami, porque realmente, assim, apesar de achar que é quase um patrono a forma como isso volta na narrativa, sabe? Eu acho muito, muito massa, assim, a forma como é descrita a raiva, né, no Harry, assim, subindo, assim, no Harry. Eu vou dar uma avada ecoando a Tami, porque uma avada na Umbridge nunca é demais. Exatamente, se aparece o nome da Umbridge num livro que ela nem era pra aparecer, né? Uhum. Do nada aparece aqui uma Umbridge, ela tem que... Ela Achei que já tinha me livrado dela, mas não. Né? Bons antagonistas, eles têm que voltar, né? Todas as séries estão aí pra provar. O meu Avada Kedavra, eu vou dar pro Voldemort e suas estratégias de guerra, né? Porque a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia e isso é uma coisa que realmente é bem escrota, né? Essa disseminação da angústia, da incerteza e principalmente o fato de ele estar conseguindo agora fazer o que ele queria fazer lá quando ele amaldiçoou o cargo de defesa contra as artes das trevas, que foi conseguir meio que criar o exército dele em Hogwarts, né? Que é o objetivo dele. Então acho que não mexe com as crianças, Voldemort, não vem querer fazer a juventude do... Eu esqueci o nome do termo específico, né? Que os nazistas faziam, que eles contratavam os jovens, né? Pra um programa e tal, pra educar eles e fazer eles defenderem as suas... tipo Jojo Rabbit. Pra fazer as suas... Como é que a direita costuma usar pra falar até da esquerda? Só que eles não percebem que eles que fazem muito mais. Doutrinação. Como é que é? Doutrinação. É isso aí. Então agora, né, vamos limpa, tira toda essa carga negativa que a gente já dispersou nesse lampejo verde e vamos concentrar nas nossas memórias positivas desse capítulo. Aquilo que arrepia, aquilo que faz a gente chorar, mas de um jeito positivo. O Expecto Patronum. Vamos lá, agora começando com a Lari. O que deixa, né, o seu patrono ou mensagem de celular, como você falou mais cedo, ganhar os ares? Eu vou dar um patrono pro Scrimgeour. Ele morreu. Olha ele. Protegendo o Harry. Afinal de contas, que sou eu se não a defensora dos cuzões que tem honra nesse podcast, não é mesmo? Olha aí, mais um pro clube, pode entrar no clube, né? O Snape que morreu também tá abrindo a porta pra ele falando assim, ele pode tem entrar, que comer muita farinha, mas muita farinha pra chegar perto do Snape. Mas eu acho que ele morreu de uma forma muito foda, assim. E como ele morreu, não vai aparecer de novo, né? É a última chance de dar um patrono pra ele. Se fosse a última Levantem menção. suas varinhas. Hip. F no chat. Para Scrimgeour. F no chat. Beijo. Todo mundo comentando o feedback, só um F assim, tá? Próximo metendo a colher vai ser só comentário do fulano. Mandou feedback. F. E agora, Tami. Então, é que eu acho que esse capítulo ele é triste. Eu só consigo pensar em coisa ruim, assim. Mas vale coisa dramática também, coisa tristezinha. Acho que eu vou dar pro Harry sendo o salvador da família lobisomem. Tradicional britânica. Família tradicional lobisômica. Que eu acho que realmente foi importante esse momento do Harry se levantar, se posicionar com o Lupin, mesmo que ele tenha sido... E realmente me incomoda quando ele é muito impulsivo e ele trata as pessoas mal e tal. Mas mesmo que tenha sido assim, eu vou usar a nota de súplica que ele tem assim, mas se ele tiver voltado pra Tonks, tudo bem, né? E usar para mim mesma, que eu acho que foi importante ele ter se posicionado ali, se colocado, batido de frente com o Lupin. E vai pra isso aí, a parte bonitinha.
É muito bonitinho também quando ele fala, né? Os pais, eles não devem abandonar os filhos, cara. E é muito Ele do tá falando isso lá coração do que vem âmago do esse coração daí. dele, né? Só se eles fofo. não tiverem opção. Eu acho importante. Não é assim uma coisa patrona que me deixa feliz, mas é um momento importante. Beleza, Tami. Achei lindo o seu patrono. O meu patrono, ele vai também for the children, né? Para a educação. Embora a gente tenha vários fechos aqui maravilhosos que eu adoraria também listar aqui DJ, no solta a patrono. música do Nick Cave. Eu soltei, desculpa. No caso aqui, o editor, no caso, é muito puto que a gente demorou tudo isso de tempo pra chegar no final do capítulo. Não vai colocar música nenhuma, não. Mas voltando, né, a questão da educação, no caso, os professores que resolveram permanecer em Hogwarts e assegurar, né, que o Snape não iria estar ali sem um contraponto, o Snape e os comensais. O que o Snape representa, né, não de fato o que o Snape está fazendo, porque a gente sabe que ele também está protegendo todo mundo, Lari, a gente sabe. Claro. Mas os professores acham que eles estão protegendo os alunos do Snape. Tá, protetorzão, Meu bebê. beleza. Então, meu patrono vai para a Minerva, né? E os outros professores que escolheram ficar. Muito bonito. Eu acho também que é essa questão da resistência, ela começa exatamente aí, né? Entre os professores que escolheram ficar. Então é isso, minha galera linda. Agora que a gente já bateu uma panela na cabeça do Mundungo, que inclusive é muito bom esse momento, e a gente já cancelou e descancelou o looping, né? A gente já pode respirar fundo e partir pro próximo capítulo. Magia é poder. Tchau. Tchau.